Fala rapaziada, beleza? Tá começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Podcast que tem o objetivo de desglamorizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Manda o teu recado, Éder. Mas hoje nós estamos aqui na presença de pessoas especiais, pessoas legais, pessoas especiais, né, Marcão? Obrigado por deixar eu falar pelo menos uma vez isso, né? O bordão do Marcos. E eu gostaria de pedir sempre encarecidamente para você que acompanha todos os nossos episódios, tá sempre aí no YouTube, mas não dá o like no vídeo e não deixa também a inscrição no nosso canal. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Bravo. Deixa essa inscrição que vai cair dar teu dedinho. Fortalece o nosso projeto. E, mais uma vez, muito obrigado por seguir a gente sempre. Edipo, quem é hoje a nossa convidada? Cara, hoje nós temos uma paulistana com muito amor, que já está na Itália há 3 anos. Ela que é criadora da marca de vinhos Américo Siviero e do homônimo livro. Sommelier pela WSET e no tempo livre é economista com escritório em Roma e São Paulo. Da meia-noite às 6 faz economista, né? Estamos aqui com Patrícia Siviero, seja bem-vinda. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Patrícia Siviero, até que fim deu certo na gente fazer o episódio, né? Até que fim. A gente acabou se conhecendo no Jeito evento. culpado é assim, né? A gente se conheceu no episódio, no evento da Malu Louro, ali em Mantova. Para empreendedores brasileiros. Isso, é. Queria mandar já um abraço pra Malu também, que já fez várias pontos aí com vários convidados que já sentaram aqui. E tem outros ainda que vão vir conversar com a gente. Mas isso aí, Patrícia, esse podcast é pra contar a tua história, né? E falar pro pessoal o que tu estás fazendo aqui na Itália e essa loucura de fazer vinho. Como é que começou essa parada? E lá no Brasil, antes de vir pra cá, como é que veio essa virada de chave? Bom, eu não sei, eu não entendi bem ainda o que eu tô fazendo na Itália. Eu cheguei na Itália sem planejar, nunca. A verdade é que eu nunca planejei vir para a Itália. Eu decidi, já trabalhei fora do Brasil, depois decidi por um período sair do Brasil. Tinha certeza que eu queria voltar a estabelecer a minha vida fora do Brasil. E comecei a fazer alguns planos e nesses planos não tinha a Itália. Quando eu fiz a minha cidadania italiana, foi já para tentar alguma coisa na Europa. Né? Nesse período eu trabalhava no banco, tinha algumas vagas na Europa e a minha ideia era fazer a cidadania italiana para, como europeia, ter acesso a mais vagas nos bancos. Porque os bancos eles têm vagas mais para europeus do que para americanos, né? Então eu queria tentar, o objetivo era tentar, mas nunca na Itália. Fiz a minha cidadania italiana, comecei a testar algumas vagas, nada deu certo, não consegui vaga nenhuma. Só pra complementar, a tua cidadania italiana, ela saiu fácil? Foi fácil de fazer? Saiu lá pelo Brasil, pelo jeito? Foi fácil, não, eu fiz aqui na Itália. Aqui tu fez. Eu vim e fiquei aqui na Itália, como muitos brasileiros fazem, de passar um tempo aqui. Eu estava no banco. Com um consultor, com uma ajuda, com uma assessoria. Com assessoria. Por isso que você ficou na Itália, porque você conheceu a Itália. Pode ser. A Itália, eu costumo dizer que eu não escolhi a Itália, mas a Itália me escolheu. Sim, porque tudo contribuiu para que eu ficasse na Itália. Então eu ouço muitas histórias de brasileiros falando: eu tive muita dificuldade na Itália, não me acostumei, nada aconteceu. Eu não posso dizer isso. A Itália, ela sim, sempre eu recebi portas abertas. Legal. Não sei muito explicar ainda o que aconteceu. Depois a gente vai chegar na história do vinho. Eu acho que tudo, nada é por acaso também. Antes de chegar na história do vinho, eu vou abrir a garrafa. Eu vi, tinha vinho. Tá Vamos tomar esse vinho. Falar um pouquinho sobre o vinho, já que tá abrindo vinho uma coisa só apresentando isso aqui. É o espumante, né? É um espumante produzido em Valdobbiadene, numa cantina histórica de Valdobbiadene. Eu tenho muita honra de poder apresentar um vinho feito em uma cantina histórica de Valdobbiadene, né? Porque não é fácil. E é bonito esse lugar, né? Valdobbiadene é patrimônio Unesco. Uau! São as colinas do Prosecco. E é uma região linda. Marcão é garçom, né? Tu percebeu, né? Não fez nem tu. Bicho é metido, né?
Você fez curso de sommelier? Não. Abriu garrafa pra caceta. Eu já abri garrafa pra caramba. Marcão fez o curso da vida. Curso da vida, é verdade. Eu trabalhei... Eu achei que ele ia abrir tipo champanhe. Não. Marcão é metido ali. Não, eu trabalhei 9 anos de garçom aqui no Lago de Garda. E automaticamente tu acaba aprendendo algumas coisas. E servir é a primeira delas, né? Merci. S'il vous plaît, madame. Eu tinha uma pergunta interessante. Eu queria entender por que ele não pôs vinho pra mim. Pois é, É porque o primeiro é pra experimentar, né? Ah, Viu? Mas daí vai. Mas eu sei que é coisa boa. eu já conheço. Obrigada. A dona vai achar ruim o vinho. Não, mas o primeiro é pra experimentar. Mas como eu sei que é coisa boa. Nosso Então, nível Thiago- aqui é alto. Tá vendo? Pessoal. Tim Viva Obrigada. a nós. Aquele silêncio enquanto todo mundo bebe. Pode continuar falando. Não, a pergunta que eu tinha pra você, Patrícia, é o seguinte. Quando você veio pra cá, questão da língua, como é que você se virou? Você já tinha contato com inglês? Muito mal, Você estava com muito inglês mal, ou como é que você... Não, muito mal, bem mal. Quando eu vim pra cá, quando eu cheguei na Itália, eu não sabia nem que o tchau era tchau na ida e na vinda. Isso é uma coisa que Como muita a tua gente família lá, tu estranha. não tinha contato assim com Não. algum italiano? Não, o que aconteceu com a minha família é que teve uma... aí eu vou pra história do vinho, então eu vou pular a parte da história do vinho. Teve um trauma na história da minha família, e a minha bisnona, quando chegou no Brasil, decidiu que ninguém mais falava italiano. Então, ninguém da minha família fala italiano, a gente não conhece a história da família, a gente não sabia o que tinha acontecido, o vínculo foi completamente cortado. Quando eu decidi fazer a cidadania italiana, foi só para fazer a documentação e trabalhar. Eu tenho que falar a verdade, esse podcast aqui é para falar a verdade. Aqui sim, né? Tu lembra que tu jurou, né? Quando tu entrou. Tá. Tu assinou um documento, né? Eu queria ir pra França. Ah, Meu mas coração francês. bate pela França. Perderam Isso a corta Copa. depois. Corta depois. Perderam a Copa, bem feito. Não, o meu sonho sempre foi, todos os meus planejamentos, desde que eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu distribuí currículo em todas as empresas francesas que tinha em São Paulo. Eu nem sabia por quê, mas assim, o meu objetivo sempre foi a França. E quando eu fiz a cidadania italiana, eu queria arrumar uma vaga no banco que eu trabalhava na França. Esse era o meu único, era um objetivo claro que eu tinha. Então eu não tinha nada com a Itália. Não falava nenhuma palavra. Quando eu vim fazer a cidadania, eu trabalhava no banco, então eu fiquei trabalhando remoto. Então a gente fez basicamente turismo. Fiquei no apartamento, porque tinha que ficar um período ali. Mas não tive muito contato com italianos, e o contato com os italianos que eu tinha eram italianos que falavam inglês, ou que falavam alguns até português, então não tive nenhum contato com a Itália ou com a língua italiana no momento da minha cidadania. E a região era sempre Valdobbiadene? Não, eu fiz a minha cidadania na região do Vêneto, mas não era Valdobbiadene, era na região de Porto Tollin, que é da região da minha família, era Rovigo. Ah, tá. Não lembro exatamente o nome da cidade agora. Mas eu fiz ali, não conhecia Valdobbiadene, nem sabia que existia. Mas, por muito acaso, eu vi em um blog francês, uma francesa, dizendo que visitou a Osteria Saint-Joste, que é em Valdobbiadene. Na época, o blog era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Então tinha referência, não tinha exatamente Google Maps, né? Tem bastante tempo isso. Então eu falei, eu preciso ir nesse lugar. Falei pro Thiago, eu preciso ir nesse lugar. Vamos procurar. Chegamos em Valdobbiadene sem saber que era Valdobbiadene. De turismo. Se perderam no meio das vinhas, Chegamos. E aí ele começou, não, esse lugar não existe, vamos embora. Eu falei, não existe, eu vi, tava no blog, tava escrito, a gente tem que achar. A gente se perdeu um pouquinho, demos 500 voltas em torno do mesmo vinhedo, e de repente achei a Osteria Saint-Joste, que hoje é um dos pontos turísticos principais de Valdobbiadene, porque é uma osteria que não tem ninguém para te receber. Você entra, pega o seu vinho, pega o salame e um queijinho, paga,
e vai degustar no meio dos vinhedos. Ah, não ia funcionar no Brasil, né? Não ia, não. O pessoal ia se embriagar. Ia funcionar pra quebrar, né? Não ia não funcionar. querendo falar mal do Brasil, né? Mas Não, acho que nem nem o vinhedo ia Tá ter. ligado? Nem o vinhedo ia sobrar. Tá ligado que a Osteria sente só Oster, não tem o Oster. Não cara. tem, não tem ninguém. Uau. Os cara confiam. Só que quando a gente chegou, hoje é famosa, então hoje é cheio, tem talvez bastante tenha alguém lá turista. cuidando, talvez. Tem né? até geladeira com vinho, não tem ninguém cuidando Tem ainda. ninguém? Mas tem até uma geladeira, você paga com cartão. Quando eu fui na primeira vez, era completamente... qual é a palavra? Natural, assim. Você tinha que deixar o dinheirinho ali mesmo. Mais rústico um pouco. Rústico. Você pegava, deixava o dinheiro, não dava pra pagar com cartão, não tinha ninguém. Era uma coisa bem secreta. Tipo, não tinha uma caixinha cheia de dinheiro ali? Tinha uma caixinha, um cofrinho, que você deixava o dinheirinho no cofrinho. Hoje já tem uma maquininha de cartão, mas continua lindo. Só que era uma coisa mágica quando eu cheguei, né? Porque a gente não tá acostumado com isso. De você Claro que pega, não, paga no meio do vinhedo. é um Aquele business. visual das colinas. E me dá vontade de ir lá, É cara. um marketing forte, Me né? dá vontade de ir lá agora. É tá muito vendo? lindo o lugar. É muito Que lindo. massa. E aí, eu lembro que eu comentei com meu marido. Eu falei, quando eu me aposentar, eu quero vir morar aqui para escrever um livro. Eu sempre quis escrever um livro, né? A frustração da vida é que eu não consegui ser jornalista, porque o meu sonho era fazer jornalismo. Não é que dá para pagar conta no Brasil como jornalista muito fácil, então eu decidi trabalhar mesmo. É igual a gente trabalhando na rádio. Exato. Mas o sonho era fazer jornalismo, então eu sempre tive o sonho de escrever um livro. E eu comentei isso, eu falei, quando eu me aposentar, eu quero morar aqui e escrever um livro. Ó, o livro ela Não escreveu. tinha a menor ideia de que eu moraria na Itália um dia. Voltei porque até pro então você tava Brasil fazendo a fazendo a cidadania. cidadania. O processo de cidadania foi tudo bem, fiz com uma assessoria, não sabia o que era certo e o que era errado, comecei a entender cidadania italiana ali, comecei a entender o que acontecia com a cidadania italiana ali. Voltei pro Brasil, continuei trabalhando e continuei tentando vaga na França. Vaga na França, milhares de frustrações e choros e Eles não te mereciam, decepções. não. Chegou um momento que eu falei, chega, não aguento mais, vou abrir meu escritório e vou morar fora com o meu escritório. E aí eu comecei nesse plano de abrir o escritório. Nunca passou pela Itália o plano. Nunca. Itália, então, tava descartado... Completamente. Eu já tinha cidadania, sabia que eu podia morar na Europa. Dá pra fazer um bis? Tá bom, sim. Tá bom esse vinho, hein? Meus parabéns. Obrigada. Não, Itália nunca esteve no plano. Assim, nunca esteve. Eu decidi que seria Europa. Eu queria Europa, sempre quis. França estava bem difícil. Embora, assim, eu trabalhei em banco francês, eu falo francês não muito bem, mas assim, né, sobrevivo. Trabalhei em banco francês por muito tempo, então isso ajuda, mas não consegui nada na França, absolutamente nada. Tentei bastante, não consegui nada. E aí a gente começou a pensar em Portugal, porque foi na época que todos os brasileiros estavam indo para Portugal, né? Então eu falei, bom, tá todo mundo indo para Portugal. Portugal abriu um período de incentivo para brasileiro, eles estavam facilitando bastante a vida, porque faltava gente lá para trabalhar. O planejamento todo do meu escritório, que é focado em brasileiros que vivem na Europa, ou que querem viver na Europa, foi feito para acontecer entre Brasil e Portugal. Um mês antes, 2 meses antes, talvez, de ir para Portugal. Eu não sei o que aconteceu. Essa parte eu não sei explicar. Eu só posso contar, mas eu não sei explicar ainda. Eu tive um bloqueio e eu falei, eu não quero ir para Portugal. Mudou de ideia. Aí meu marido, né, deu aquela travada, porque Tipo, a gente tava tinha... tava preparando tudo, coitada, e tudo você em caixa. não quero ir. Né? Não quero. Exato. Tudo encaixotado. Apartamento vendido. Documentação pronta. Falei, não posso ir para Portugal, não posso nem pensar em ir para Portugal, não consigo nem imaginar a vida em Portugal, não sei. Sei, eu digo assim, agora tu vai. Agora vai. Agora tu vai. Você vai. Vai. Mas dá pra ver que não foi assim, né? Não foi, mas foi uma coisa muito forte.
foi muito forte. A sensação foi muito forte. Tanto é de causar estranheza. Foi, pra mim. Eu falei, eu não tô bem, tem alguma coisa acontecendo. Pode ser que eu esteja assustada. Ninguém pode saber o que Eu trabalhei poderia, né? 19 anos no banco. Né? Depois eu conto um pouquinho a história de trabalho. Mas eu tava saindo de 19 anos de carreira corporativa. Era muita coisa pra deixar pra trás. Eu tava deixando tudo pra trás. Então eu falei, eu bloqueei porque eu tô com medo. Medo de queimar a ponte. Mas na verdade não. Foi com Portugal. Eu falei, eu não posso ir pra Portugal. Eu não quero. Eu não suporto mais a ideia de Portugal. E eu travei completamente. E eu fiquei um pouco chocada, fui conversar com uma terapeuta que me ajudou muito num período que meu pai faleceu, enfim. Falei pra ela, eu tô precisando de uma ajuda porque eu dei uma travada aqui. Fui conversar com ela e a gente conversou muito sobre esse medo, né? Vai embora, sai da vida, porque não é fácil sair de carreira corporativa depois de, né, tanto tempo. E abrir um escritório com 0, eu tinha 0 no escritório. E ainda se aventurar em ir para outro país ainda. Em outro país. Quer dizer, é uma mistura de sentimento, uma mistura de medos, de anseios, que no fim eu acho que dá o burnout mesmo, tu acaba bloqueando, né? Foi, teve um momento assim, e eu fiquei achando que era esse medo, né? E no meio da conversa com ela, e eu falei, eu preciso ir, porque agora eu não consigo ficar em São Paulo. O que eu vou fazer em São Paulo? Eu tô com o apartamento vendido. Saí, né? Larguei tudo. Não tenho o que fazer. Agora eu abri escritório, eu preciso ir. Vou pra França. A zona de conforto, né? Vou pra França e tento alguma coisa lá. Bom, fui falar com a terapeuta. Aí, assim, porque pra quem acredita mais na parte espiritual, eu acho que a gente entra numa parte espiritual. Pra quem não acredita, fica sem explicação mesmo, porque eu não consegui explicar. Fui falar com a terapeuta, a gente começou a conversar. E ela me falou, você nunca pensou em ir pra Itália? Falei, não. Mas a sua família veio de lá. Falei, não. Mas por que você não pensa, então, em Itália? Já que você não tem pra onde ir, já que você travou, na França você recebeu todas as portas fechadas que você podia. E a opção França sempre foi carreira corporativa pra mim. Seria voltar pra carreira corporativa, conseguir uma vaga em um banco. Por que você não passa um tempo na Itália? Vai aprender italiano, depois você entende o que acontece, tenta alguma coisa na França. Testa. Quando ela me falou isso, eu comecei a chorar. Não sei se estava desesperada, nervosa, não sei, mas eu comecei a chorar. E aquela sugestão de por que você não vai pra Itália, a história da sua família. E ela me fez contar a história da minha família. Eu contei a história do Américo. Nessa sessão, eu contei a história do Américo, meu avô e meu tio-avô. Contei a história dele, e aí ela falou, você precisa ir pra... E ela chorava comigo na sessão. Ela falou, acho que você precisa ir pra Itália. Mas é muito louco, porque foi exatamente assim. Eu chorando, ela chorando. Meu marido devia estar chorando em casa, porque desesperado, tudo encaixotado. Não, ele estava chorando de uma semana. Ele devia estar chorando de qualquer jeito. Eu cheguei em casa e falei, a gente vai pra Itália 1 ano, aprender italiano, depois a gente decide. Não tem mesmo pra onde ir. Aí já era. Pá. Putz, e foi isso. E ele falou, tá bom. Porque ele trabalhava online. Pra ele e pros clientes dele não fazia diferença. O meu liberdade escritório geográfica não mudava. O meu escritório foi estruturado para funcionar na Europa e Brasil. Então não mudava para trabalho. É claro que a gente estava morrendo de medo de dar tudo errado. Mas de França para Itália, para Portugal, naquele momento não tinha tanta diferença. Falei, a gente vai para Itália. A gente fica 1 ano na Itália. Eu aprendo italiano, porque a minha família saiu de lá. E depois a gente... Como se fosse ser mais fácil, né? Como se fosse ser mais fácil. Tipo assim, a mesma coisa eu via, né? Mas teu avô é italiano, fica tranquilo, você aprende rapidinho. Não de nada, cara. É a mesma dificuldade de qualquer língua, né, mano? Como se a gente nascesse predisposto a aprender. Mas o pessoal pensa assim, né? Tipo, é mais fácil. A gente pensa assim também, né? Mas eu vim de lá, meu avô, aqui, ó, o italiano corre na veia, né? Vai lá, aprende. DNA. Uma vez eu estudava um pouquinho de alemão, né? Porque a nossa ideia era fazer a cidadania e ir pra Áustria trabalhar.
tinha um pessoal da nossa cidade que trabalhava na Áustria e ganhavam dinheiro e gastavam dinheiro. E daí todo mundo achava que eles eram milionários, então todo mundo queria ir pra lá. A dificuldade. E o pai viu eu fazendo o curso, né? Fazia, sei lá, fazia 1 ano e meio que fazia curso de alemão, e ele dizia, você fala tudo em alemão, cara. Tudo. Você tem que... Pai, eu não falo, pai. Alemão me viram. Você fala tudo, é bonito de ver você falando, mas ele não entendia nada. Se você tá estudando italiano, você vai me entender, tá, pessoal? É allora, ancora, anche, é tudo igual. É tudo igual. Allora, ancora, anche, Adesso. Trabalheira pra diferenciar essas palavras, cara. É verdade? Não, não é fácil. Não E é daí, fácil. de repente, chegou pra ele e falou, vou pra Itália. Itália, 1 ano, a gente vai recebeu estudar bem? italiano, sim, porque a ideia era eu. Mas você vai mesmo? Ele perguntou assim, aí você vai mesmo? Eu acho que ele tava tão em choque que ele parou de reagir. Ele ouvia e falava, Ok. É que na verdade, acho que chega uma hora que é isso que vai te fazer feliz, então vamos. Se não é isso que vai te fazer feliz, a gente volta. Mas sabe o que foi engraçado? Nada disso foi sofrido. Foi emocionante. Mas não tiveram grandes discussões, assim. Foi como eu tô contando. Foi uma sessão de terapia, eu chorei, ela chorou. Ela falou da Itália, eu nunca tinha pensado em Itália. Falei, vamos um ano pra Itália. A coisa parecia que tava num modo automático. Se a gente entra um pouco na parte espiritual, eu digo que tudo foi direcionado Pra que acontecesse. Porque não teve assim, a gente não ficou meses avaliando. A gente ficou meses avaliando Portugal, mas a gente não ficou meses avaliando. Vamos pra Itália? Então tá, 1 ano lá, depois a gente decide. Na minha cabeça era 1 ano lá, porque eu tô perdidaça aqui. Aprendo italiano e vou pra França. Eu sempre tive a França. A França é Então, a cereja do bolo pra ela. Já vi que a França é... Na minha cabeça era isso. Eu fico 1 ano na Itália, depois eu arrumo algum emprego na França. Só que eu até tive uma proposta de emprego na França que eu recusei. E era boa. E eu lembro que naquela análise eu recusei. Quando eu olho hoje, por aquele momento, eu falo, não era pra ser. Porque eu que sempre quis ir, quando recebi aquela oferta de emprego, eu deveria ter aceitado na hora. E eu não aceitei. Então, por isso que eu falo que foi... Parece que tudo foi muito direcionado. Olhando hoje, parece que eu não tive muita opção de escolha. Que as coisas, elas aconteceram e eu meio que fui seguindo. Enfim, e assim foi a decisão Itália. E aí a gente chegou na Itália... 0 italiano, mas tinha cidadania, né? 0 italiano, com cidadania, ninguém pode me tirar daqui. Cidadania, casado com teu esposo, ele fez o permesso, no caso. Fez o permesso, tenho cidadania, ninguém me tira. Eu não falo nada, mas ninguém me tira. Com certeza. Não, uma coisa que você falou que é interessante, que a gente poderia até fazer um parênteses, é que a mente da gente é uma coisa estranha, né? Porque quando você vive e faz as coisas, você faz tudo com a maior lógica possível, né? Depois, quando você vai rever aquilo que você fez, aí dá essa impressão. Parece que você fez tudo, não, tudo é como era pra ser. Mas tipo, acho que a mente tem esse negócio de romantizar muito o passado, né? Você tende a ver o passado como você gostaria que fosse, por mais que não, né? Por mais que teve muita bagunça. É uma coisa estranha, porque eu também várias vezes me pego pensando, aquela época, mas não, devia ter sido, não, foi como deveria ser. Tipo, é muito uma coisa assim, mas no fim das contas a gente, quem de vocês aqui tá hoje aqui e 5 anos atrás pensava de estar hoje aqui nesse podcast? Ninguém, cara. Ninguém. Não. A vida é muito mais imprevisível do que a gente pensa. É verdade. Você pode fazer planos, investimento, pensar numa aposentadoria, fazer isso. Vamos falar muito sobre investimento, que é economista, vamos aproveitar. Mas, cara, é muito incerto. A vida é muito incerta, mano. Semana que vem muda o vento, muda tudo. É uma loucura, né? Não, e aí, até pela minha área, eu me especializei, sou pós-graduada em finanças comportamentais. Nossa, imagina. Então, isso é a tua área. Tudo é planejamento. Nada acontece sem planejamento. E isso sempre foi também talento. Eu me especializei nisso, não por acaso, porque sempre foi
um método de trabalho, tudo é planejado. Então você deve estar fazendo assim, ok, o pessoal no Brasil agora está sofrendo isso, daqui vai para lá, de lá vai para cá, depois vai voltar o ciclo, daqui 2 anos vai voltar assim o que era, tipo, né? Ela já está mais ou menos desenhada. Tipo, finanças comportamentais, é isso? Finanças comportamentais. Então, finanças comportamentais é o seguinte, eu tenho dó do teu marido, porque ele deve ser assim, ó, ela deve ser assim, ó, ela chegou, comprou um café, ela falou assim, aqui tem 1 quilo de café, são 355 porções, e eu vou contar. Não, na verdade é ele que é assim. Tô brincando. Na verdade é ele que é assim. Eu ajudo as pessoas a saírem da dívida, porque normalmente a situação, muitas vezes, quase sempre a situação de dívida tem um efeito comportamental por trás. Não que seja culpa da pessoa, não é culpa, mas às vezes ela tem alguma necessidade ali de entender o comportamento. Tem muita gente que tem dívida por comportamento de criar dívida. E tem gente que tem dívida porque fez algum investimento, tem algum negócio que está investindo, alguma coisa, mas não tem um comportamento certo para aquele período. Então, finanças comportamentais é uma coisa maravilhosa. Assim, correu um suorzinho aqui. Não, mas uma coisa interessante também que eu gostaria de saber, já que a gente entrou no assunto. Pegou no tendão de Aquiles. Quer fazer pausa, a gente faz uma sessão. Correu um suorzinho que nós falamos de investimento. Vamos mudar um pouco o assunto. Muda rápido. Tá fazendo coisa errada? Não, assim, a pergunta é, você não acha que o sistema que hoje é presente no Brasil, assim, o sistema, pode-se dizer, a cultura a cultura econômica do Brasil, tá? Aquilo que a gente tá acostumado a ver nossos avós fazerem, os nossos pais fazerem, não é uma coisa que puxa o cara a dever. Esse negócio de pagar 10% de desconto a prazo, entendeu? Que as lojas jogam no colo das pessoas. Tipo assim, facilita com o que você faça. Cara, a cultura do aprazo. Eu só vi no Brasil. Aqui na Europa não tem. Tudo bem que o poder é outro. É a cultura americana. Tudo bem que o poder aquisitivo é outro, né? Não vamos, tipo, comparar uma coisa com a outra. Se eu tenho um salário de R$1.000 e vou pagar 600 num tênis, é lógico que eu vou ter que pagar a prazo. Tipo assim, mas assim, acho que induz um pouco a pessoa a endividar, né? É a cultura americana, né? Te mantém endividado a vida inteira pra você consumir a vida inteira e enquanto isso a economia gira. Eu vejo os dois lados, tá? É um leasing eterno. Eu vejo os dois lados, porque por um lado eu vejo que tanto Estados Unidos, Brasil, você tem mais condições de comprar coisas parceladas. Isso faz com que o consumo aumente e você gira a economia e as pessoas têm mais coisas. Aqui na Itália eu vejo, por exemplo, de uma forma muito mais cruel, porque a Itália, ela dificulta a aquisição de coisas. Então, para você conseguir um mútuo, por exemplo, é um parto. Para você conseguir comprar um carro financiado. Agora saiu do Marcos, ó. Agora ele tá indo para assinar os negócios. Exato, aí, Quinta-feira eu tô indo no banco lá assinar meu requerimento. E vai rolar mais umas garrafas. Eu trouxe 6 só. Eita porra! A Itália e a Europa em geral, ela dificulta muito a compra de coisas. Então, acesso ao crédito. O acesso ao crédito. Por um lado é bom porque você tem menos pessoas endividadas, talvez, também não tenho certeza. Na Itália, por exemplo, tem bastante gente endividada, né? É que tem uma questão histórica aí que resolve um pouco a situação. Não, por outro lado, é muito difícil você comprar coisas aqui. Então você fica ali travado, morrendo de pagar o aluguel, não consegue comprar uma casa, não consegue comprar um carro. E o que você contribui para a economia? Zero. Você vai no restaurante no final de semana, porque todo o resto tá travado. É um sistema fechado para quem tem dinheiro. Então quem não tem dinheiro trava. No Brasil, quem não tem dinheiro, financia, parcela. Só que de um para o outro, se você se organizar, você consegue fazer coisas. Então eu vejo os dois lados. É claro que os dois sistemas têm problemas, os dois sistemas têm soluções, mas eu vejo os dois, porque a gente fala muito de imposto no Brasil, né? Quando você vem morar na Itália, você vê que o sonho seria pagar imposto no Brasil, porque afinal, aqui na Itália, você chega a pagar 50% de imposto em muitos casos. E no Brasil, um empreendedor consegue às vezes pagar 6, 8, 10, 12% de imposto. E quando a tua empresa dá lucro, eles pegam o imposto sobre o lucro e ainda pedem uma antecipação do próximo ano. Do próximo ano. Então você paga um imposto duplo. Antes. Isso.
de receber. Explicar pro pessoal, tipo, se a minha empresa fez 100 mil, eu fui bravíssimo, trabalhei muito bem, dei o meu suor, ganhei 20 mil de lucro, eu tenho que dar 10 mil pro governo, e o governo diz, Marcão, como tu foi bravo, me antecipa mais 10 mil pro próximo ano e me dá os 20 que tu ganhou. Só que esse como, 10... É, mas me dá. Só que esse 10 que você tá antecipando significa 50% do que você fez muitas vezes. Claro. Isso, e se você formar o ano que vem, tu já pagou. Você já pagou. E 50 é muito. A gente não paga 50% de imposto no Brasil. Então, quando você começa a entender isso, a gente também entende... Passa um pouquinho à vontade, né? Que o Brasil não é que, assim, é tão travado, na verdade. A gente tem uma questão cultural que, se a gente conseguisse ultrapassar... Eu sempre digo que o Brasil deveria dominar o mundo. O Brasil poderia dominar o mundo. Mas aí entra a geopolítica, aí entra a geopolítica, aí entra o Larry Ray. Não, o Brasil poderia dominar o mundo. A gente tem muitas coisas. Os americanos ali não iriam deixar jamais. Mas eu teria mais uma perguntinha meio polêmica, mas você responde se você quiser, eu acho que você vai querer. A educação financeira nas escolas, você acha que é interessante ou não? Não existe. Não existe, mas você é a favor ou contra? Eu acho que é altamente necessário. Altamente necessário. Tanto que quando começaram, independente de governo, tá? Mas quando começaram a ensinar nas escolas públicas do Brasil, entrou uma matéria que falava sobre sexo com as crianças, tudo aquilo. Uma das grandes revoltas assim da nossa área é que no mesmo período estava sendo votado para entrar planejamento financeiro. É claro que é muito importante falar para as crianças sobre sexo, principalmente nas periferias, que no Brasil as meninas ficam grávidas com 11, 12 anos, né? É uma realidade. É uma pauta importante. Então não é que não é importante, mas é que planejamento financeiro sempre foi ignorado. E eu acho que é vital, porque todos os meus clientes, até hoje, todos, exceto um, a gente reverteu o quadro. Como assim? Todos os clientes que eu começo a atender em situação de dívida, todos eles a gente reverteu. Com planejamento financeiro. Comportamento. Podemos fazer daí uma sessão. Eu troco por pizza. Que legal. Já vai rolar uma permuta aí. Vai precisando. Todos, exceto um, a gente reverteu. Esse um que a gente não reverteu, desistiu. E era um problema realmente comportamental. Eu trabalho em conjunto com um psiquiatra. E alguns casos a gente faz em conjunto mesmo, porque tem compulsões, né, que causam problemas, distúrbios financeiros. Então, ou eu indico para ele, ou ele indica cliente para mim. Ele me indica muito cliente. E esse era um caso bem crítico que a pessoa desistiu, não é que ela não tinha condições, mas todos a gente reverteu. E a gente reverte por quê? Porque é educação financeira. É o comportamento que você muda. Então, se você começa a mudar isso na escola, e se você começa a ensinar a criança que ela tem que olhar praticamente isso... é prevenção, mano. É prevenir o cara. De se quebrar na vida. De se quebrar na vida, bicho. Mas eu fui trabalhar nessa área porque eu passei uma vida toda quebrada, assim, né? De muitas emoções. Porque o meu pai era uma pessoa muito emocionante, assim. Foi um passeio em montanha-russa. Tipo, gostava de arriscar, fazer investimento. Então, assim, teve momentos em que ele tinha dinheiro, aí tinha momentos em que simplesmente ele quebrava, mas assim, de um jeito de Hollywood. Comprava criptomoeda total. 100% Bitcoin em 2001. Depois quebra. 2020 tá lá quebrado. Ganhando 100%, ele vendeu tudo. Depois subiu 3.000%. Foi uma boa montanha-russa. Nossa, mano. Só que daí eu vejo que ele já fazia day trading. Ela quis dizer que ele fazia day trading. trading. A família reflete isso, né? A família sente muito isso, né? Tipo, hoje tá tudo bem, hoje a gente pode comer no restaurante 2 vezes na semana. Mês que vem, o que deu? Não podemos sair, o pai depressivo, não quer sair de casa, não, sabe? Já veio aquela nuvem negra. Até porque a gente passou por 2 Covid com empresa aberta, a gente sabe mais ou menos o que é essa sensação. O número de suicídio durante as crises financeiras é um número que ninguém estuda. Durante o Covid ninguém... Bom, estudam, mas não falam sobre número de suicídio. Era Covid daí, né? Era Covid, mas número de suicídio é uma coisa que ninguém fala nas crises. E eu vivi isso várias vezes. Eu lembro do Plano Collor, eu vivi o Plano Collor
Meu Deus. Sim, junto ali com meu pai, ele quebrou no Plano Collor uma das vezes. Foi Muitas no Plano empresas Collor. quebraram em 90, 91. Foi. Muitas. E era uma coisa assim, eu, por exemplo, um dia eu estava na escola particular de freira, no outro dia eu fui estudar numa escola que era o cadeião da periferia. E qual que era o choque, esse choque cultural para você? Que a escola que eu fui estudar, eles tacavam bomba Na direção. no quadro elétrico para acabar a energia e não ter aula 3 vezes por semana. Saí da escola Piazada, de freira. Boa. Piazada, gente boa. Só gente boa. Então, assim, isso para uma criança Nossa. é muito chocante. E aí eu acho, não tenho certeza que eu fui para a carreira de planejamento financeiro para entender e para tentar não passar mais por isso. Uhum. Porque o meu objetivo sempre, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Com 14 anos eu fui trabalhar, eu era empacotadora de fraldas. Meu pai já tinha quebrado. Quando eu tinha 14 anos, ele estava numa fase bem difícil. Foi em 95. Então, eu estava numa fase bem difícil. Eu fui trabalhar como empacotadora de fraldas. E esse emprego era muito legal. Acho que foi um dos empregos mais legais que eu tive. Porque eu ficava na garagem da loja e ficava empacotando fralda, né? Fralda de criança, fralda descartável. Só que era eu e um pastor alemão, porque o dono da loja tinha um pastor alemão que ele deixava junto comigo. E eu morria de medo do pastor alemão. E eu tinha uma quantidade para fazer. Então eu aprendi a fazer rapidinho, porque quando eu terminava, ele deixava eu ficar na frente da loja. E o meu sonho era ser vendedora na frente da loja. Então eu lembro direitinho quando eu trabalhava ali. Eu fazia rapidinho, queria ir pra loja, porque eu achava que quando eu fosse caixa daquela loja, eu ia estar rica. Falei, não, quando eu for caixa aqui, cara, eu vou chegar no top aqui, né? Aí os meus problemas Imagina. acabaram, né? E eu lembro que na minha cabeça era sempre, desde essa época, com 14 anos, e eu consigo lembrar da sensação que eu tinha trabalhando ali dobrando a fralda e olhando pro pastor alemão. Eu consigo visualizar o pastor alemão ali, ó, me mirando, dobrando fralda, e eu pensando, eu preciso chegar no caixa. Porque eu precisava ter dinheiro pra sair daquela situação, com 14 anos. O que você tinha entendido com 14 anos? Qual é a maturidade financeira que tu tem com 14 anos? Com 14. Só que eu sabia que eu precisava de dinheiro. Era isso que eu sabia. E como eu precisava de dinheiro, eu precisava chegar no caixa da loja. Bom, fui promovida. Trabalhei como vendedora. Aí eu tava rica, né? Porque eu fazia o Natal, trabalhava 20 horas por dia, ganhava comissão, rica. Lembro que eu chegava com um pacotinho, assim, de dinheiro, porque ele paga tudo em mero, né? Que tinha? 14 anos, não podia nem trabalhar. O que era? Do anos 2000? 95. 95. Sim. Então, obrigada por achar que era... Trouxe uma garrafa só pra você. Eu já quase sequei uma. Já quase sequei uma. É um querido. Querido. É um querido. Fofo. Ô, Patrícia, aí nessa época, em 95 ali, tu já viu a necessidade de ganhar dinheiro pra resolver um problema. E no caso, a educação financeira fazia parte naquela época já? Já era um gatilho? Não, na verdade a minha mãe, ela tem uma sabedoria muito genuína, porque ela não estudou muito, ela trabalhou um pouco fora, mas depois quando eu nasci ela parou de trabalhar. Mas ela teve conselhos, assim, alguns em forma de ameaça, mas sempre muito bons, muito precisos. Tipo assim, ou tu faz. E ela fala, você precisa trabalhar porque você precisa resolver os seus problemas com 14 anos. Mas era um bom conselho. Você precisa trabalhar porque você não pode depender de ninguém. Você precisa trabalhar e você não pode ficar endividada. Então, assim, os conselhos dela, a minha mãe, sem ter preparo, ela me preparou para tudo. Porque eu lembro, isso era na periferia da Zona Leste de São Paulo. Vocês não conhecem Zona Leste? Eu porque conheço. vocês... Não, eu só tenho medo de São Paulo quando eu vou. Vila Carrão, Vila Formosa. Você não conhece Vila Formosa? Não, mas eu passo susto em São Paulo. Mentira, Shopping Aricanduva. Eu estudei na Vila Carrão. Tatuapé de Rico. Como é que você conhece São Paulo? Tatuapé mudou de nível. Você é caminhoneiro lá em São Paulo? Tudo isso? Eu conheço. Vila Carrão. Como é que Vila faz? Carrão. Ele era chapa lá em São Paulo. Ele era chapa. Chapa na Marginal Tietê. Você é chapa lá, né? Não tem o cemitério na Vila Formosa, o maior da América Latina?
Claro. Então, eu comprei um carro uma vez na garagem de automóveis que fica na frente. Não fala o nome, senão não vem Pix. A 1.260 veículos. Esse cemitério é onde está o Américo Siviero. Caramba, que olha só. coincidência. Eu conheci o cemitério e... Quantos anos faz já? Um bom tempo faz, eu fui em Vila Formosa buscar esse carro. Vila Formosa. Já era Audi, já era? Não, era um Gol. Era um Gol. O Marcos, ele é muito bom em fazer turismo. Ele foi comprar um carro e foi visitar um cemitério. Foi, porque o cara... Claro, Tá estranho. Estamos trocando de saco pra mala aqui, mas é o seguinte, eu cheguei na loja, o cara falou assim, ó... Eu falei, o que tem na frente? Você sabe que os carros dali, normalmente, é tudo carro que alagou na enchente do Aricanduva, né? Verdade. Por isso que é mais barato. Perto lá ainda. Todo mundo vai comprar ali porque é mais barato. Acabou de acabar com o nosso Pix, agora não chega mais. O Paraná inteiro compra carro em São Paulo para talvez vender. Essa não. Não, mas aí o vendedor falou assim, eu falei, o que tem na frente aí? Esse é o cemitério da Vila Formosa, é o maior cemitério da América Latina. Ô, louco, bicho, aí sim. E é grande, é grande. É grande. E tu foi lá dar uma volta todos lá? os carros alagados da Aricanduva vão vender ali. É mesmo? Uhum. Pra quem não é de São Paulo, porque não Claro. que não Verdade. sabe que Mano, que alagou. não, E eu fui dirigindo até Criciúma. Funcionou então. É. É periferia da Sim, Zona sim. Leste. Eu nasci no Jardim São Cristóvão, mais precisamente Rua Japaraíba. Aí tá dificultando. Não foi aquele que te deixou na mão quando tu foi viajar, né? Pra vir pra Itália, né? Ainda bem. Então tá bom. Mas era Não, pertinho da Vila Carrão. Estudei na Vila Carrão, estudei legal. na Vila Nossa, que- Formosa. massa. Conheço. E agora daí, E- voltando pra Itália, depois dessa viagem que a gente conheceu bem a tua infância lá, a tua iniciação, vamos pôr na parte econômica, você estudou economia no Brasil, provavelmente. Depois eu... Nesse momento eu não tinha nenhuma ideia do que eu ia trabalhar. Nesse momento, com 14 anos, eu não tinha nenhuma ideia de nada, né? Depois eu comecei a trabalhar... Eu lembro que a minha mãe, de novo, eu tava 2 anos nessa loja, minha mãe falou, olha, chega de Chegou no trabalhar caixa? aqui. Cheguei no caixa, mas eu no caixa brilhava. Eu brilhava no caixa, adorava, porque fazia todo o cartãozinho de débito dos clientes, anotava tudo num Se papelzinho achava, certo, ali. né? Você tá devendo tanto, anotava, eu Se adorava o achava um caixa. monte, certo, né? Trabalhando que no massa. caixa. Quando eu cheguei no caixa, a minha mãe falou, agora chega, porque aqui você não tem mais o que fazer. Então você tem que procurar emprego lá na cidade. Capaz, A era assim. cidade era a República, centro de São Paulo, que eu demorava 2 horas pra chegar. Uau. Caramba. Então a minha mãe falou, você tem que procurar emprego lá na cidade. Vai pra cidade e procura emprego. Procurei emprego, fui vender seguro saúde. Plano de saúde. Plano de saúde. Plano de Foi saúde. meu primeiro emprego depois da loja. Depois ali eu comecei a mudar, fui trabalhar em uma outra empresa como secretária. Tudo isso eu não tinha nenhum plano, nenhuma ideia. Eu só ia trocando de emprego de acordo com o que eu achava que era melhor. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade, porque nesse período já ajudava os meus pais, porque a coisa já tinha ficado bem ruim, já tinha começado a estudar à noite nessa escola de gente bacana. Que eu fiz vários Quando amigos largava lá. bomba lá? Na bomba. Comecei a estudar à noite nessa escola, quer dizer, não estudei praticamente no colegial, se tiver que dizer a verdade verdadeira. Foi um colegial assim, acaso. Meio neutro. Sim, porque não. Ou era isso, assim, aula praticamente não tinha. No Era meu bem... colégio também tinha uma aula de matemática no início, daí já saía pro recreio, ficava as 4 aulas no recreio, depois já ia. Exato. Tipo, loucura, né? Era Faltava uma- professor e coisa. Faltava. Na minha época também era assim, é. tipo, lá no nosso realidade. O slogan da escola é Salvador Rouco, entra burro e sai louco. Não, no nosso é nova visão, entra burro e sai ladrão. Eu prefiro louco do que ladrão. Pessoal, nível do ensino superior brasileiro. Vê como é que Ensino médio no Brasil. De São Paulo ao Paraná, nós estamos tudo ali. Vocês estão muito aleatórios, vocês, cara. Vocês estão muito aleatórios Gente, hoje. papo aleatório com a irmã gêmea da Natália Arcuri, né? É muito igual, né? Não é verdade. Olha Eu não só. posso opinar. Ô, Patrícia, e aí, beleza, resumindo dali tu já foi estudar? Depois Não, eu não trabalhando estudei. no centro? Eu não estudei. Na verdade, eu participei do colegial, né? Eu ia de vez em quando pra escola pra concluir o colegial, mas foi bem ruim.
Só que eu comecei a trabalhar e eu entendi que eu ia ter que trabalhar muito, porque assim, a gente já estava há muito tempo enfrentando dificuldade em casa. O meu pai, ele nesse período Como é que ele começou tava, a ter... assim? Ele tava bem psicologicamente? Hoje eu entendo que o meu pai era alcoólatra. Na época eu não entendia. Na época eu não tinha essa... Percepção. Eu não tinha. Mas hoje eu entendo que ele era alcoólatra. E entendo também que ele estava passando por uma crise muito pior do que aquela que eu via. E ele né? não se transformou em alcoólatra por causa que ter quebrado? Sem dúvida, porque ele sempre bebeu, mas ele bebia normalmente. Depois que ele quebrou 2, 3 vezes, ele entrou num buraco mais negro fundo. e ele começou a beber demais, só que junto com a bebida veio um pouco de violência. Então ele bebia e ficava violento. Antes ele bebia e fazia festa. Depois ele começou a beber e ficar violento. Eu nunca apanhei, assim, nunca chegou nesse nível, mas ele bebia e tinha brigas horríveis em casa, sempre. Então eu comecei, por exemplo, a fingir que estava dormindo quando ele chegava, porque eu tinha medo das brigas, então todo mundo fingia que estava dormindo quando Melhor ele deixar chegava. baixo, né? Porque aí ele chegava, brigava sozinho, mas a briga sozinho durava 5 minutos e ele dormia. Então, hoje, eu entendo que ele sofreu uma crise de alcoolismo e depressão, que ele não recebeu ajuda de ninguém, porque na época ninguém entendia isso, todo mundo achava que ele estava bebendo, que ele era violento. Ele não recebeu ajuda mesmo, ele foi completamente ignorado na crise dele. Hoje eu consigo ver isso. Muitos amigos dele desapareceram depois que ele quebrou, porque ele teve uma fase que ele fez dinheiro. A gente nunca chegou a ter muito dinheiro, mas ele teve uma fase que a gente foi classe média ali. E aí, nessa época ele tinha muitos amigos, a casa vivia cheia, ele fazia churrasco, festa, amigos, todo domingo festa, churrasco. Batendo nas costas, né? Sim, E depois os amigos desapareceram e ele ficou muito solitário. Hoje eu vejo isso com muita clareza, na época não. E ele sofreu uma coisa muito triste ali entre depressão e alcoolismo e ninguém ajudou. E ele passou por isso sozinho. Em casa ficou muito ruim, porque, enfim, vocês podem imaginar, era um clima, todos os dias à noite ele chegava bêbado e tinha confusão, tinha briga, então era um clima muito tenso. Ele chegou a sair de casa e eu lembro que uma vez eu vi que ele estava na rua como um mendigo mesmo, assim, e aí eu pedi para ele voltar, mas foi uma barra muito pesada. E eu sempre associei aquilo à falta de dinheiro, porque ele quebrou e aquilo aconteceu na nossa vida. Ali veio o gatilho pra te especializar. Porque veio o gatilho dele, do alcoolismo dele, da violência dele, e pra mim veio que aquilo era um problema financeiro. E ali eu comecei a desenvolver o pensamento de, se você se organiza financeiramente, isso não acontece inconscientemente. Tá? Se você se organiza financeiramente, isso não acontece. Como eu não podia pagar a faculdade, eu falei, eu preciso trabalhar num banco. E eu comecei a mandar currículo para banco. Porque na minha cabeça, trabalhar num banco ia me ensinar a lidar com dinheiro. Que não estava errado como ideia. Né? Que não estava errado. Comecei a mandar currículo para banco, precisava de faculdade para entrar no banco, né? Fui fazer faculdade online, que por muito tempo ninguém sabia. Por quê? Porque você fazia em 2 anos, pagava 200 reais. Ensino à distância, né? Pagava 200 reais online, fingia que fazia, eu consegui o diploma. Eu consegui entrar no banco com uma faculdade online. Mas teve que fazer um vestibular ou não? Teve que fazer uma prova? Não, você tropeçava na frente do computador e eles faziam a sua inscrição. Não. Eu não sei se hoje melhorou, mas na época era muito ruim. Só que era a única coisa que eu podia fazer. Mas assim, tem muita gente que nem sabe isso, não é uma coisa que eu costumo contar, não. Porque eu precisava de uma faculdade, mas eu não tinha a menor condição de fazer uma faculdade. A thumb vai ser como hackear a faculdade para entrar no banco. Mas no caso ali, essa faculdade online te possibilitou... Me possibilitou entrar no banco, a começar a trabalhar. Porque antes disso eu não conseguia nada. Eu conseguia vaga de recepcionista. Mas não conseguia nada. Eu não tinha condições de pagar a faculdade e nem de fazer faculdade. Porque eu trabalhava 10 horas por dia, porque no Brasil a gente trabalha 10 horas por dia. E demorava 2 horas para chegar em casa e 2 horas para chegar no trabalho, são 4 horas por dia, faz a conta, não dá.
Então eu fiz isso para conseguir trabalhar. Eu fui fazer faculdade depois que eu já estava no banco. Faculdade, né, estudar mesmo, eu fui fazer depois. Pós-graduação, bem depois. Então, assim, o início eu precisei dar me virar. Dar um jeitinho. Que eu acho que brasileiro tem isso muito a favor. Mas eu acho que o que tu aprendeu na tua faculdade é o que muitos jovens aprendem na primeira faculdade que fazem, né? Depois fazem especialização. Nada. Eles fazem festa, eles fazem festa do universitário. Pelo menos pra você custou barato. Pra eles custa caro. Exato. Lá no Paraná, pelo menos, é assim. O cara entra na faculdade pra namorar e pra fazer festa. Daí se forma, depois se ele for fazer especialização, daí ele tem que... Daí o buraco é mais embaixo. Ele tem que se especializar e tem coisa mais... Sim. Eu acho que, assim, a faculdade, ela, em algumas profissões, ela é necessária, né? Não tem jeito. Não necessariamente o sucesso profissional está atrelado à faculdade. Mas no meu caso, eu precisava de alguma faculdade porque eu queria entrar no banco. Então eu fiz o que eu consegui e depois eu fui estudar. Quando eu entrei no banco, isso, assim, foram de trabalho um pouco subemprego, como a gente chama no Brasil, porque aqui também a visão é outra, né? Foram quase 10 anos, foram acho que 6, 7 anos que eu fiquei ali pulando de um trabalho pro outro, vendendo seguro, fazia uma coisa, fazia outra. Até que eu entrei no banco, e quando eu entrei no banco foi que minha carreira realmente começou. Porque... Qual que era o banco? Tu pode falar assim, tipo, sei lá, que vai que rola um Pix aí, vai que cai um Pix lá pro vida lá fora do banco. Não, eu posso. O primeira instituição financeira que eu trabalhei chama Cetelem, que é francesa. É chique. Em euro. Ali que nasceu essa paixão coisa da que é do Banco BNP Paribas. Na verdade, nasceu antes. Eu sabia que tinha o Jorge Paulo no meio. Na verdade, nasceu antes, porque eu distribuí currículo em todas as empresas francesas que tinha em São Paulo, e essa era uma delas. Porque o BNP tinha já sede no Brasil, mas eles estavam entrando com a Cetelem no Brasil. E eles estavam precisando de muitas pessoas. Então, assim, eu foquei nas francesas. Então, a ideia da francesa já veio antes. Aí, acaso ou não acaso, eu consegui uma vaga lá. E ali começou a minha carreira em instituição financeira. Entrei como secretária, depois fui para assistente comercial. Sempre queria chegar no caixa, né? Legal. E aí, entrei na área comercial. Assim, não teve jeito. A área comercial me perseguiu. Eu sempre quis ir para a área técnica, mas eu nunca consegui sair da área comercial. Todas as propostas, todas as oportunidades foram na área comercial. Então, eu sempre trabalhei com atendimento ao cliente, mas sempre no corporativo. E ali a minha carreira de banco, assim, começou a caminhar ali, começou a melhorar ali. E eu já tinha sempre o pensamento: Europa, França, e guardar dinheiro. Porque se você guarda dinheiro, você resolve os seus problemas. E não passa pela situação não volta para a situação que eu vivi. Eu consegui começar a ajudar mais os meus pais. Infelizmente, meu pai faleceu. Teve um período aí de doença também. Ele acabou que faleceu. Mas aí eu já estava mais tranquila, já consegui ajudar mais eles. Então, assim, a crise financeira passou. Ele já tinha superado, já estava tranquilo? Ele não superou. Na verdade, eu que comecei a trabalhar, e aí eu fui colocando um pouco as coisas em ordem. Sim, teve que ser. Meu irmão é mais novo, então era muito eu ali. Minha mãe já tinha parado de trabalhar quando eu nasci, então era eu em casa. Ele não superou nem a crise financeira, nem o alcoolismo, e depois ele teve um câncer, morreu em 6 meses. Até eu achei interessante você, já que a gente voltou um pouco no assunto, você colocou uma perspectiva diferente, né? Porque você vê, por exemplo, uma pessoa que bebe e fica violenta, geralmente a gente tende a demonizar, né? A achar que é errado, que é o próprio caráter da pessoa, isso, né? O cara que bebe e bate na família merece o quê? Uma sova de pau, deve apanhar, né? Aprender a virar. Só que você trouxe uma outra perspectiva que precisa de ajuda, pô. De alguma maneira. Se você parar a pensar, é muito interessante, porque a gente tende a olhar por esse lado, né? A gente julga. Na verdade, a gente julga. É claro que não justifica. Ele nunca bateu na gente, nem em mim, nem na minha mãe, nem no meu irmão. As brigas foram bem feias, bem violentas. Teve muita ofensa verbal. Tinha muita ofensa verbal. Na época eu sofri muito, sim,
porque eu tô, claro, resumindo bastante, mas essa crise do meu pai, que foi, na verdade, o que moldou toda a minha vida depois, né? Ela durou muito tempo. Na época que eu era criança, por exemplo, imagina uma criança que vai dormir todos os dias, ouve o barulho do portão, corre pra dormir porque tem medo que o pai vai chegar violento. Depois eu cresci, era tudo muito difícil, porque ele, nessa crise dele, que hoje eu tenho certeza que seria diagnosticado como depressão e alcoolismo. Eu tenho certeza disso. Mas ele não teve nenhuma oportunidade de olhar. Ele entrou num buraco tão fundo, ele não conseguia mais trabalhar. E ele começou a ficar agressivo também no trabalho que ele fazia. E ninguém conseguia se aproximar dele. Então, ele gerou... A gente sofreu muito durante aquele período. Eu lembro que na semana do meu... Eu sou casada 2 vezes, pela 2ª vez, né? A gente trabalha muito para não chegar no terceiro. A gente deixa dicas, assim, aí as pessoas se esforçam bastante, porque a gente já joga logo ameaça e fala, então... Fica ligado. Meu primeiro casamento, na semana do meu primeiro casamento, eu já estava no banco. Então, meu primeiro casamento foi tudo eu que paguei, tudo eu que já estava ajudando a minha família. Eu já estava estabilizada, mas eu ainda precisava sair dali de casa, assim, eu precisava ter a minha casa, mas eu já consegui montar a minha casa, consegui estabilizar as coisas na casa da minha mãe, consegui pagar meu casamento, e na semana do meu casamento ele foi preso por agressão a um policial. Nossa, cara. Então, caramba, assim, não é que... O negócio é nível hard, hein? Não é que foi, assim, bobeirinha, né? Eu lembro que um dia depois meu casamento foi um desastre. Todo mundo chorou, ninguém sabia porque chorava, tava todo mundo chorando, eu tava destruída, minha mãe destruída, meu irmão destruído, ele tava preso. Ele Caramba. não foi liberado, ele ficou 6 meses preso. E eu lembro que um dia depois do meu casamento eu fui na cadeia visitar. E ele tava bêbado, tinha bebido lá dentro. E eu, assim, acho que foi o dia que eu mais chorei. Não, depois da morte dele, acho que foi o dia que eu mais... Como que ele bebeu na cadeia? Eu não sei. Não, Como que o cara encontrou, foi beber água, opa, pinga. Né, bebe, e tem celular, tudo. Uau. E aí era muito difícil, porque tinha isso, ele me pedia, olha, você vai vir me visitar. Ele entrou era uma doença, porque assim, ele não vivia mais a realidade. Um dia depois do meu casamento, eu fui visitar ele, foi um horror, nem precisa falar disso. Sim. Enfim, é uma coisa horrorosa. Sim. É uma coisa horrorosa, ninguém precisa. Ninguém merece. Eu fui visitá-lo, aí, sim, um dia depois do casamento, né? Foi lua de mel. Pô, o casamento é... O casamento já foi bacana porque todo mundo só chorava. Depois da lua de mel, meu irmão entrou comigo, meu irmão era uma criança. Aí, na semana seguinte, ele me ligou de lá, de dentro do celular, e falou, olha, você precisa trazer tantos maços de cigarro, porque isso, tantos... Tinha um esquema que funciona ali. E eu caí naquele buraco, você não sabia nem pra onde que eu ia. E ali tem um esquema que funciona. Você tem que pagar maço de cigarro pras pessoas. Até hoje, né, provavelmente. E aí isso foi durante... E tudo isso aconteceu por um problema financeiro. Tudo isso aconteceu com ele. E eu não... Nem é que eu romantizo, não. Eu tenho certeza que todo esse problema dele foi por causa do problema financeiro que ele passou. Porque quando ele tinha estabilidade, ele era uma pessoa completamente diferente. Depois que ele quebrou... repetia na tua vida, né? Ele foi entrando no buraco e degringolou completamente. Tanto que depois que ele saiu do centro de detenção, nunca mais voltou, assim, sempre foi... E eu sempre tinha aquela ideia, bom, eu tenho que estabilizar financeiramente porque eu consigo resolver os problemas. Então, assim, com dinheiro, o que eu fazia? Pagava o advogado pra ele. Com dinheiro, o que eu fazia? Pagava o hospital e o médico. Com dinheiro, o que eu fazia? Ajudava a minha mãe num psiquiatra, num psicólogo. Então, com o dinheiro, você vai resolvendo. Essa coisa de que o dinheiro não traz felicidade... Resolve problemas, né? Não é exatamente verdade, eu não acho. Eu acho que o dinheiro, ele não compra felicidade, mas ele resolve problemas, o que te dá um grande alívio. E aí,
a felicidade é uma coisa completamente fora disso, né? E eu sempre falo para todo mundo, para os meus clientes, você não precisa, não tô falando de muito dinheiro. É só equilíbrio, né? Só equilíbrio. Bom, e aí passou toda essa fase, ele realmente não se reergueu, e eu coloquei na minha cabeça que quando eu conseguisse, eu ia abrir um escritório para ajudar as pessoas que passam por isso, por esse tipo de problema. Porque no Brasil não tem praticamente. Não tinha a Natália ainda. Aquela não tinha a Natália aquela ainda. necessidade da educação financeira nas escolas, que até hoje não tem essa educação financeira nas escolas. Poderia resolver muito. Poderia resolver muitos problemas de mumuitas famílias. E a pauta que eles levantam para defender a não colocação dessa educação, que é porque a criança que não tem condição de comer, ela primeiro tem que resolver a condição de poder comer para pensar em investir. Mas não se fala em investimento. Ninguém falou de ensinar a criança a investir. Poupar, sabe? Tentar não poupar, gastar menos gastar menos do que ganha. Né? Essa que existe muita questão também assim de desperdício. Às vezes você desperdiça muito mais do que você né, precisa. E se adaptar também. Isso aí serve pouco. Porque não é que você vai conseguir sempre fazer o trabalho que você quer, o que você Exato, gosta. cara. Então, também é. Uma preparação psicológica, né? Com certeza esse teu propósito vai ajudar, já ajudou muitas pessoas e vai ajudar muito. E a gente sabe que é o que o mundo precisa, né? Saber que é uma matemática básica, às vezes, né? Na hora da emoção, porque é a emoção que faz a gente gastar, né? Tipo, eu tô no shopping, putz, eu passei essa semana, tava no shopping, que vontade de sair gastando. Não, e para pensar uma coisa. Por exemplo, se eu aprendo matemática, que é uma coisa muito aplicada no dia a dia, mas, cara, não é tão aplicada como o dinheiro, mano. Não, mas exato. Entendeu? A língua até tá ali, porque nós estamos sempre falando, estamos sempre escrevendo, beleza. Mas eu acho que anda assim, anda muito junto ao dinheiro. Cara, dinheiro é pra tudo, mano, né? É pra tudo. E é o mundo que a gente vive, goste ou não. Você pode até viver numa montanha, se isolar e viver em outro tipo de economia. Mas a que você tá vivendo hoje é essa. O sistema você é esse, sobreviver nessa. Então, assim, gostando ou não, achando ético ou não, você vai ter que pagar pra comer. Tá conectado a você. Então, se vira ali, né? Então, eu sempre... O escritório nasceu meu ideal sempre foi ajudar as pessoas a estarem bem com o dinheiro. E não é muito. E eu tenho muita gente que ganha... Legal. Tenho cliente que ganha muito dinheiro, não resolve a situação. E tem cliente que ganha pouco, se organiza e tá tranquilo. Então, esse foi um pouco do escritório. E sempre, na verdade, quando eu decidi mudar, eu voltei muito para quem quer sair do Brasil. Porque a minha decisão de sair do Brasil me fez trabalhar 5 anos super focada em guardar dinheiro para quando eu saísse eu poder me sustentar por um período. Caso tudo desse errado, eu poder voltar e ter alguma coisa. Então, eu acabei voltando muito a assessoria para quem quer sair do Brasil. Legal. E não sabe como. Legal também é também deixar pro pessoal de casa que as redes sociais também da Patrícia vai ficar aqui embaixo. Se tiver alguma rede social também do escritório, a gente pode deixar aqui embaixo. Depois me manda ali pelo WhatsApp que a gente também acrescenta aqui na descrição do vídeo. Porque a gente veja isso. Muita gente chega aqui na Europa hoje, sai fora do Brasil sem planejamento e também às vezes... Chega endividado, né? Vem com poucos pila, né? Endividado sem dinheiro. Dentro de pouco tempo dá um problema, um imprevisto, fica sem dinheiro. Né? Isso acontece muito. E outra coisa, né? Se eu falo, por exemplo, eu queria ir pra França, não pensei em vir pra Itália. Eu queria, agora, né, a verdade, assim, sobre o escritório. Eu sempre quis trabalhar com isso. Tá bom. Mas isso deu certo desde o início? Claro que não. Claro que óbvio que não deu, não foi assim, né? O escritório, eu comecei realmente do zero, e o meu objetivo era para a França. Tudo aconteceu de um jeito que eu fui entendendo as coisas e me adaptando, e cheguei na Itália. Quando eu cheguei na Itália, na época eu indicava muita gente para fazer cidadania com a assessoria que eu fiz cidadania. Quando eu cheguei na Itália, o escritório estava bem devagarzinho ainda de planejamento financeiro. Não tinha muitos clientes, não tinha muita... Primeira coisa que eu fiz, falei, bom, eu tô na Itália, eu vou procurar um advogado e vou começar a oferecer cidadania diretamente, porque era o boom da cidadania naquela época.
Porque é um serviço que eu nunca pensei em fazer, nunca planejei em fazer, mas eu entendi que era um serviço que eu poderia agregar no meu escritório. E tinha demanda. Tinha demanda e que se eu trabalhasse bem, eu conseguiria me estabelecer. Então, também tem muito... Hoje a gente faz a parte financeira e jurídica para clientes. Tá, mas só a parte judicial. A gente não faz cidadania italiana aqui na Itália, só a parte judicial e a parte financeira. Isso foi uma adaptação de um serviço que eu comecei a oferecer depois, porque eu entendi que tinha demanda e que se eu oferecesse um serviço de qualidade, porque a gente sabe também que tem muitas coisas estranhas. Muita coisa ruim, né? Tem uma picaretagem aí que, olha... Né? Uma coisa estranha ali, eu poderia oferecer isso como serviço. E o escritório... Ainda bem, assim, deu tudo muito certo e explodiu a parte de cidadania nos últimos anos da parte judicial. E hoje a gente tem o escritório em Roma por causa da parte judicial, não só por causa da parte Então vocês fazem cidadania financeira. quando o negócio azeda, fica difícil, aí vem pra vocês. Não, eu faço só o judicial, de quem tá no Brasil... E quer fazer no Brasil. Contra ou materna, ou consulado. Eu achei que eles tinham que fazer problema quando tinha problema na cidadania, tinha que resolver o problema. Não. Eu já tive alguns clientes assim, mas não. Eu faço só dos clientes que ficam no Brasil, que eles não vêm pra Itália fazer, só via judicial mesmo. Tá. A gente tem um advogado dentro do escritório, não terceirizo, não tem um pool de advogados, é um único advogado. Que Esse faz advogado é italiano ou brasileiro? Italiano, crescido, formado, criado italiano, porque eu acho que isso é importante. Né? É o advogado que vai falar com o juiz do seu caso. Então, infelizmente, eu acho que é importante, com todo respeito a todos os advogados brasileiros, mas a língua, a cultura, entender a cultura do país, eu acho que é importante. Então, a gente tem um advogado italiano que dentro do escritório que faz todos os clientes do início ao fim, não terceiriza, não tem advogado júnior, nada. Legal. Essa foi uma adaptação do meu trabalho. Se eu tivesse ficado fechada, eu quero ir para a França fazer planejamento financeiro, eu quero ir para a França, eu não teria feito vinho, eu não teria aberto o escritório em Roma, eu não teria crescido na Europa. Aconteceu. Só que eu tive que abrir mão daquilo que eu tinha como objetivo. E eu não tô menos feliz por isso, né? Então eu acho que para quem vem para fora, que eu acho que é bem o foco de vocês, é sempre falar de quem vem para fora, o grande ponto é a adaptação. Você tem que entender também a situação. Dica, então. Tem que entender a situação e se adaptar. Para a parte financeira, isso é extremamente importante. E que viagem que a gente fez, né? Nossa. Foi muito massa. Eu acho que agora a gente pode ir pra pausa, né, Marcão? Pausa? Beleza, então. Vamos fazer uma pausa pra organizar um pouquinho agora. Organizar as ideias, sair da aleatoriedade. Pegar a planilha, fazer umas contas. Aqui foi uma grande viagem entre a parte econômica, a história dela, que conectou depois com a realidade que ela trabalha hoje, com a realidade do próprio brasileiro que tá lá no Brasil, né? Quem já segue a gente há bastante tempo sabe que nós não falamos aleatoriamente. Nós temos um fluxo primordial das conversas aqui, todo mundo E eu acho que agora na pausa vai rolar uns puxão de orelha aí. Olha, eu como planejadora planejei a reunião e vocês jogaram fora o meu planejamento. Ela não falou nada do que ela tá tudo escrito, ela não falou nada ainda. Vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Valeu. Caramba. Fala, rapaziada, tamo de volta aí da nossa pausa marota. Já rolou puxão de orelha, já rolou chororô. Maria. Cafezinho, vinhozinho. Nossa. Abertura de garrafa de novo. Sessão terapia. Sessão terapia. Manda teu recado aí, Éder. Bom, pessoal, como vocês já sabem, eu sou encarregado de fazer com que vocês cliquem nesse botão inscrever-se. E não tá sendo fácil, hein? Não tá sendo fácil. Tem muita gente que assiste. Inscreva-se, né? E então é isso, tá sendo bem difícil pelo jeito. O pessoal assiste e não clica naquele botãozinho ali. Então, por favor, ajude a fazer com que mais pessoas sigam. E você também, né, pô? Se tu não clicou ainda... Isso, se você tem um primo que quer vir pra Itália, manda pra ele, primeiro, antes dele fazer cagada, pra ele assistir, ver as cagadas que os outros fizeram, pra evitar. Né? Aprender com os erros dos outros é aprender 2 vezes. Exatamente. E economizar dinheiro sobretudo. Então aqui nós estamos aqui com a Patrícia Siviero. A Patrícia a nossa pausa foi mais longa do que o começo do podcast, eu acho. Foi. Né? Então o Samuca já vai ter provavelmente jogado lá pra frente ou pra trás. Depois vai dar um nó na cabeça dele. Vai dar um nó na cabeça do Samuca. Mas enfim, eu quero pedir pra Patrícia então
onde que o vinho veio parar na cabeça, na vida dela? Ela chegou na Itália e falou assim, tem bastante vinho aqui, eu vou criar meu vinho com o nome do meu avô. Ou ela começou a fazer primeiro a cidadania, como é que foi essa história? Bom, resumo do escritório, né? O que é trabalho. Hoje a gente tem um escritório de assessoria jurídica e financeira, com foco em todos os clientes brasileiros que querem morar na Europa ou fazer investimentos na Europa ou fazer a cidadania. Porque para investir como cidadão também tem bastante diferença, tá? Investir fora do Brasil como brasileiro ou como cidadão europeu tem bastante diferença. Então, não tem uma Selic de 12, 14. Não, aqui não. Bom, mas vamos esperar o ano que vem, né? Pra ver o que vai acontecer. Porque ano que vem ouvi falar de uma coisa de inflação que eles não sabem bem o que fazer. Não, a cidadania entrou muito no escritório pela questão financeira, porque não só morar aqui, a cidadania não te permite só morar na Europa, mas te permite também investir na Europa, né? Abrir contas, investir de várias formas também, parte imobiliária, enfim, como cidadão europeu você tem muitas outras vantagens. Então, a cidadania entrou no escritório como um serviço agregado. Hoje ocupa bastante, o escritório cresceu muito, por isso que a gente teve que mudar para Roma, porque tudo na Itália acontece um pouco em Roma, né? Como São Paulo, praticamente. Como São Paulo. Então hoje ocupa uma parte importante do escritório, mas esse é o escritório que começou assim e segue hoje. O vinho não tinha muito nada a ver com essa quase história. Um hobby para vocês, então? Na verdade, quando eu contei que eu falei, vou me aposentar, quero escrever o livro aqui, que eu nem sabia que era Valdobbiadene, mas era Valdobbiadene, eu só sabia que era a Osteria Zinzostem. Aliás, que eu convido todo mundo para visitar. Depois o mundo girou, eu cheguei na Itália. E a gente tinha um pouco a ideia de... o Thiago falava, vamos morar perto de alguns lugares que até o lago foi uma opção, que a gente achava um lugar bonito. Deu na trave, né, Thiagão? Quase, cara. Quase. Um lugar bonito. Mas aí eu falei, se a gente vai morar, talvez seja melhor a gente ir para um lugar onde a gente conhece alguém. E a gente tinha alguns amigos ali naquela região, alguns conhecidos ali naquela região. E a gente foi para lá por causa disso, porque a gente tinha alguns conhecidos, basicamente foi isso, com a ideia de passar um ano. Quando eu cheguei, o escritório começou a evoluir, a questão da cidadania cresceu muito, porque estar aqui na Itália também ajuda muito o escritório de cidadania, porque eu tô do lado do advogado, trabalho junto, então a questão da cidadania dentro do escritório cresceu muito. E eu comecei a repensar essa ideia de ficar só um ano na Itália e aceitei a ideia de ficar na Itália. Foi quando isso tomou mais força e mudou o plano de um período na Itália para ficar na Itália e desenvolver as coisas aqui. Tava tudo dando certo, eu adaptei o escritório para a Itália. Não podia deixar a oportunidade, aquilo que eu estava falando sobre adaptação. Não é só o que a gente quer, mas é o que é possível também. O que era possível era isso, e eu encarei e coloquei para funcionar da melhor forma possível. Nesse momento, um cliente meu da área financeira, um investidor, me ligou e falou, olha, já que você está aí, nessa região, você não quer negociar para mim vinhos para o Brasil? Falei, não entendo nada de vinho. Ele falou, não tem problema nenhum, porque a minha dificuldade é falar italiano. Então, eu preciso só que você negocie, não precisa entender de vinho, eu já sei o vinho que eu quero, só faz a intermediação entre a compra e a venda. Eu sempre gostei de vinho, não é que era um assunto, não seria como negociar alguma coisa que eu não tivesse a cocaína, mais mínima... Exato. Essa eu nunca pensei, na verdade. Embora seja muito rentável. Muito mais que vinho, tenho certeza. Não me ofereceram. Mas eu falei, uma droga leve, uma droga leve, uma coisa suave. Não. Eu falei, tá bom, negociar vinho não deve ser tão difícil assim. Mas eu fui procurar alguém que entendesse de vinho. Porque, né, não é que eu falava italiano bem. Eu cheguei realmente sem falar nada de italiano. Isso fazia alguns 6 meses, 1 ano que eu tava aqui na Itália. E a gente já tava no Covid. E o teu italiano já tava... Ruim.
Então tinha saído do nível extremamente ruim para o nível ruim. Eu falei assim, e o teu italiano tava assim, tipo, mais ou menos, tava legal, tava ruim? Ruim, eu falava inglês ainda. E o pessoal dava um passo pra trás quando inglês. você abordava eles assim, eles se sentiam meio, ou sentia como um estrangeiro mesmo. Quando eu falo que eu acho que essa história talvez tenha alguma coisa espiritual ou... Eu não sofri nada que um estrangeiro sofre, porque eu sei que sofre. Eu tenho vários amigos, eu tenho amigos que foram embora da Itália, eu tenho clientes, eu sei que sofre. Eu não posso dizer não isso. Sofreu. Eu não sofri nada. As pessoas sempre foram extremamente gentis. Legal. Elas se esforçavam para falar inglês comigo, mesmo quando elas não falavam inglês. Eu não tive essa dificuldade. Eu tive acho que um pouco pela dificuldades. Personalidade também, eu acho. Eu acho que tu tem uma personalidade mais facilmente abordável para uma pessoa que não te conhece, nesse sentido. Eu trabalhei na área comercial em banco 19 anos, né? Alguma coisinha ali ajudou. Eu aprendi a sobreviver porque são relacionamentos sempre mais estressantes na área corporativa. Então, acho que isso ajuda, porque eu acho que sempre me perguntam, mas como, né? Como que eu posso fazer para dar certo? É tão difícil. Eu acho que a primeira é muito difícil dar dicas, porque depois a realidade, ela acontece... Ela é muito variável entre uma pessoa e outra. De quem você encontra. Mas eu acho que se tiver dica que eu consiga dar avalie o lugar. Para mim funcionou ir para perto de pessoas que eu conhecia. Porque eu tinha alguma referência. Eu tinha para quem perguntar alguma coisa. Então, para mim, isso funcionou. Para mim, funcionou ficar num país que me aceitou e não no país que eu queria. Para mim, funcionou ir muito atrás. Então, assim, eu ia muito atrás das pessoas. Eu ia fazer amizade, eu ia procurar as pessoas, eu telefonava, eu pedia para conhecer, eu entrei em vários grupos, eu queria conhecer os brasileiros que estavam ali, eu ia fazer visita. Então, no início eu me esforcei muito para criar relações, porque as pessoas não vão atrás da gente. Se você chega e fica ali, você morre que nem uma planta. E o mundo é feito de pessoas. Ó, porque você é só mais um. Como que é o nome da nossa convidada última? Desculpa. Elisângela. Tá sabendo melhor que tu. Bravo. Esse cérebro do Marcão tem uma memória incrível. Eu tenho problema. Você sabe que eu tenho problema. Tem dois, então. Se tu fala problema, tu tem dois. Verdade. Mas enfim, a Elisângela comentou sobre isso, falando que muitas vezes ela descobre realidades que são bolhas que estão ali porque a pessoa não se abre, não busca ajuda, acaba sendo, talvez por egoísmo ou talvez por desconhecimento, falta de informação. Inclusive ela levantou essa questão da falta de informação como sendo a principal causa do sofrimento aqui no exterior, e é por isso. Por ela estar ali naquela realidade e não se abrir, não buscar mais, né? Talvez se você vier para cá sabendo que tem uma comunidade em Milão e você vai para lá, você tem a quem recorrer. É bom ter para quem perguntar. Você não pode se fechar na sua comunidade de brasileiros, mas eu também não acho legal fugir de brasileiro. Eu vejo brasileiro aqui que fala assim, ai não, festa de brasileiro não. Ai não, amizade com brasileiro não, eu quero viver com os italianos. Para, né? Uma conhecida minha conhece uma pessoa de servir de empregos que tinham brasileiro, então, não queria. Mas se você conhece uma pessoa legal, não importa que se ela seja, se ela é italiana, se ela é brasileira, você tá fora, você já tá longe da família e dos seus amigos. Aceita o que chegar de bom, que você já tá no lucro. Então, assim, essa frescurinha também de, ai não, lugar que tem brasileiro eu não vou, eu acho frescura e eu acho feio. Porque também gente, somos brasileiros, então não acho legal se fechar entre brasileiros, nem fugir de brasileiros. Os brasileiros aqui me ajudaram muito. O vinho decolou por causa de brasileiros. Uau, dá pra ver, o meu escritório, muito bom por isso. O meu escritório decolou por causa de brasileiros. E eu posso viver aqui hoje por causa de brasileiros. Legal. E eu não tive muita ajuda dos italianos que eu encontrei. Então, tem essa coisa de se fechar. Só que você precisa ir atrás, porque as pessoas que estão aqui, elas já estão com a vida delas organizadinhas. Estabilizadas, já tem amigos, já tem família. Então, elas não vão atrás de você. Na verdade, você precisa ir atrás, dar umas quebradinhas de cara várias vezes, porque a gente já deu umas quebradas de cara algumas vezes, passar por isso e seguir. Falou uma coisa tão real. Eu vejo muito isso, mano. Quem tá aqui tá tão protegido, já tá tipo, se ferrou para caralho, né? Aí isso se estabilizou. Cara, isso é tão valioso, né?
Esse negócio de você poder se sentir estável num país que você passou tanta dificuldade. Aquilo que a Patrícia falou é realmente o que eu vivi no começo. A minha casa no começo era cheia. Toda a vida cheia de gente. Uma vez nós fomos fazer um aperitivo antes de uma balada que nós ia aqui nas antigas. Tinha 35 pessoas dentro da minha casa. Ô, louco, mano. Certo? A mesa cheia de coisa arada e tal. Hoje é eu, a minha esposa, a minha filha... Nós, basta. O telefone não toca. Não toca muito pouco. Mas justamente, no começo, tu tem que fazer esses contatos. Tem que fazer. Depois você pode até selecionar. Mas no começo você tem que fazer. Porque você tem que criar a sua vida ali. Não tem... Você tem que criar. Se você saiu do Brasil, você tem que estar disposto a recomeçar realmente do zero. Porque nada vai bater na porta. É verdade. Aí tem muita gente que fala, mas é sorte. Eu acho que sempre tem um pouco de sorte no encontro. Você encontra uma pessoa ou outra. Só que pra sorte... A sorte, ela é uma coisa, acho que fica... Pairando. Voando, pairando. A sorte e o azar também, né? Ela segue... Ela tá aqui, né? Tanto ela pode tocar um quanto Pra ela se efetivar, você tem que pegar e fazer alguma coisa com ela. É isso que eu acho da sorte. Então, assim, ela tá ali. Se você não fizer nada, ela vai pra outra pessoa. Você tem que pegar e fazer alguma coisa. Então, não é só, é sorte. Agora, eu acho que tem a questão de não ter medo também. Porque, por exemplo, quando eu comecei a questão da cidadania, eu decidi que eu queria um advogado italiano dentro do meu escritório. Falei, senão eu não vou fazer. E eu fui conversar com vários advogados. E hoje, o escritório, o advogado que eu trabalho, que eu comecei a trabalhar com o escritório dele, mas hoje a gente já tem uma advogada exclusiva dentro do nosso escritório, é um romano muito grande em Roma, muito importante, com um escritório muito grande. E ele falava e eu não entendia nada do que ele falava. Chegou no momento da conversa, que eu olhei bem pra ele, eu falei o seguinte... Sou brasileira e meu italiano é terrível. Eu tô aqui pra falar de trabalho. Ou você vai falar devagar e me ajudar a te entender, ou a gente não vai conseguir fazer nada. Daquele momento ele começou a me respeitar. Até hoje ele fala devagar comigo. Você conhece na história um romano que começa a falar devagar com um brasileiro? Porque não pode ter medo. E se impor, né? Tem que... Não é, a gente também às vezes chega que nem um cachorro que apanhou, né? Aí a pessoa te dá uma, você já sai correndo e vai pra casa chorar. É verdade. E isso força a gente a ficar sempre mal e achando que as portas se fecham. Eu já passei por várias... Eu não sei se eu tenho essa cara de cachorro que caiu da mudança. Mas eu sempre passo por isso, cara. Onde eu vou? E eu, fatalidade, eu acabei de me mudar de casa. E, cara, o meu vizinho, tipo assim, tá me tirando, pô. Não, ele tá, tipo, meio que abusadinho, sabe? Eu acho que eu vou ter que mostrar as garras ali, bater o pé e falar, vai me respeitar ou não vai? O vizinho dele é aquele cara... A partir do momento que tu se impor pra ele te respeita. Vários pontos, assim, tipo... Toda casa que eu fui, até hoje, sempre tive um vizinho que me assediou até eu bater o pé. E não é marra, porque quem conviveu comigo, quem me conhece, sabe que eu sou um pão, né? Eu sou bonzinho demais, né? É bom demais. Só que eu acho que é por isso, mano. Acho que tá muito estampado, que é otário. Tem que reagir. Ô, Patrícia, daí... Só pra concluir o negócio ali de Valdobiada. Voltando pro vinho, a gente se perdeu de novo, né? Não, mas é justo explicar a parte da... Bom, isso tudo aconteceu e eu decidi ficar na Itália, né? Por causa disso tudo. Só que eu tive que procurar um parceiro para trabalhar com vinho, porque eu não posso fazer nada de vinho sem conhecer vinho. Estudei, fiz o curso de sommelier, porque eu também não queria ficar completamente perdida na história. Fui estudar, mas falei, tenho que ter um parceiro na questão do vinho. Perguntei para uma pessoa e ele me indicou, ele falou, você precisa falar com o Nicola. Falei, tá bom, anotei o telefone, perguntei para uma outra pessoa, você conhece alguém que pode me ajudar a fazer isso com o Brasil? Essa outra pessoa falou, você precisa falar com o Nicola. Falei, bom, segunda pessoa, vou falar. Conversei com o Nicola, que ele é o co-criador do vinho Américo Siviero. Legal. Nicola Menin, depois eu deixo a rede social dele também. Conversei com ele, falei da questão de negociação de vinho para o Brasil, para esse cliente especificamente. Não tinha nada da história do vinho ainda. Porque esse cliente queria negociar vinho e eu precisava de um parceiro, porque eu não entendia nada de vinho.
Ele fala inglês, então a gente conseguiu se comunicar bem, porque Melhor. eu ainda não falava italiano. E a gente começou a trabalhar com esse cliente. Um dia, trabalhando para esse cliente, ele perguntou da história da minha família, se eu tinha cidadania italiana. Eu contei a história da minha família, que era a história do livro. E falei para ele, eu tinha feito uma promessa no passado, quando eu vim como turista, que quando eu me aposentasse, eu iria escrever o livro aqui em Valdobbiadene. Quando eu nem sabia que era Valdobbiadene. Como a gente tá no Covid, eu acho que eu tenho um momento perfeito para começar a escrever esse livro. Já se aposentou, então? Não. Eu só inverti a ordem dos fatores. Eu vou começar a escrever o livro na pandemia. Por que eu vou esperar me aposentar, né? Eu já tô em Valdobbiadene, porque foi ali que eu me dei conta que eu fui morar exatamente, por acaso, no lugar que eu falei que eu ia me aposentar. Isso, nada é por acaso. Acaso. Falei, eu vou começar a escrever o livro. Legal. E aí ele falou, me conta a história, então, do livro. O que você quer escrever? E a história, vou resumir para vocês, mas vocês precisam conhecer a história, é que quando eu fui fazer a minha cidadania italiana, meu avô, nascido no Brasil, se chamava Américo Siviero. Quando eu fui fazer a minha cidadania italiana, nos documentos, a gente encontrou que o Américo Siviero eu já tinha desistido da cidadania italiana, foi o Thiago, meu marido, que foi atrás da documentação. Ele que encontrou tudo, e aí ele chegou com essa, olha, sabe que o Américo Siviero, ele aparece aqui como que ele morreu quando ele tinha 1 ano de idade. Falei, não, porque ele foi meu avô, morreu com 70 e alguns anos. Nesse momento de fazer a documentação, a gente entendeu que tinha um outro Américo Siviero, o irmão mais velho do meu avô, que se chamava Américo Siviero. Os meus bisavós saíram da Itália com 3 filhos. O Américo Siviero e 2 irmãos mais velhos. O Américo Siviero, que é o meu tio-avô, morreu no navio. Com 1 ano de idade. Com 1 ano de idade. Com 1 ano de idade. Ele morreu no navio e naquela época eles jogavam o corpo dos mortos no mar, porque não podia ficar no navio, era uma viagem longa, tinha risco de infecção. Então eles jogaram o corpo do Américo Siviero no mar. Chegaram no Brasil os meus bisavós e 2 filhos. Foi registrado o óbito do Américo Siviero com 1 ano de idade e por isso na documentação aparecia Américo Siviero morto com 1 ano. A minha bisavó, claro que ficou traumatizada com essa história. Caramba. Porque de uma viagem que ela tinha dado o nome do filho de Américo, eu imagino, eu não sei, provavelmente em homenagem já à viagem que eles estavam planejando. Ela se traumatizou e decidiu, e isso eu só fui descobrir muito tempo depois, perguntando para minha avó de 95 anos, me contou, decidiu, quando ela chegou no Brasil, ela falou, não quero nenhum vínculo com a Itália, eu não quero lembrar da Itália, eu não quero falar italiano, eu não quero lembrar do que aconteceu no navio, eu quero encerrar o passado e recomeçar a viver como brasileira. Quero aprender a falar português, eu não quero ficar contando essa história pra ninguém. Então a minha família perdeu todos os laços com a Itália. Minha família, ninguém fala italiano. Ela falava alguns palavrões, se a gente lembra. Na hora da raiva. Na hora do ódio, saiu alguns palavrões, mas assim, todo mundo falava português. E essa história do Américo não foi contada. Ela enterrou. Ela não quis contar. Então, assim, ninguém sabia dessa história do Américo que morreu. Forte, cara. Eu comecei a resgatar isso, porque, claro que quando você descobre, a coisa, né, começa... É sua família, é uma história... E eu comecei a resgatar. Foi daí que surgiu a ideia de fazer o livro. E quando meu avô nasceu no Brasil, ela, em homenagem ao Américo, deu o mesmo nome para ele, idêntico. Podia ter colocado Américo Siviero, filho, júnior, irmão, segundo. Américo Siviero segundo. Não, Américo Siviero idêntico. Então os documentos ficaram idênticos. Isso que deu a confusão. Nunca se falou disso. Quando eu descobri, por causa da minha cidadania, a cidadania trouxe tudo. À tona. Tudo. Tudo à tona. Tudo. Por causa da cidadania, eu descobri tudo isso. Eu falei, eu preciso escrever esse livro, eu preciso contar a história. Legal. Né, da família. Eu preciso contar a história desse Américo, que viveu 1 ano e ficou ali perdido. Mas
tem o nome do meu avô, e por causa disso tudo, hoje eu posso ser italiana e posso viver na Europa. Então, assim, Legal. é um giro gigantesco. Quando eu contei essa história pro Nicola, ele se emocionou muito. Que massa. E a primeira coisa que ele falou é: você precisa fazer um vinho. Eu falei, como assim? Fazer um vinho? Da Roja Paraíba, né? Vinho. Tá se achando. Vinho. Aí ele falou, você precisa fazer um vinho. Por quê? Eu lembro direitinho das palavras dele. Ele falou, porque quando uma pessoa se perde no mar, o que ela faz pra mandar uma mensagem num filme? Coloca um bilhete dentro de uma garrafa. E faz a garrafa chegar em terra firme. Ele falou, você precisa fazer um vinho, você precisa fazer esse vinho chegar no Brasil como símbolo de que o Américo, que ficou perdido no mar por tantos anos e ninguém nunca contou a história dele, ele vai finalmente conseguir chegar no Brasil. Ele vai encerrar a viagem dele. Que massa, mano, que massa, mano. E aí... Eu poderia dar uma sugestão, Show. se você aceita. É claro. Eu acho que na etiqueta deveria estar escrito aqui atrás: em memória ao meu antepassado Gettato nel mar. Gettato nel mar. É. Isso aqui criaria muita pergunta. Storytelling e... Por que alguém jogaria alguém no mar? É. Entendeu? Tipo assim, Américo Siviero, 1885, em memória a meu antepassado Talvez um QR Gettato- Code que Gettato leva ao sul mar. livro. É, Tá entendendo? é. Isso aqui Nossa, mano, explicaria É massa. o motivo de por que na etiqueta tem... Arrepiei. O motivo de por que na etiqueta está escrito attraversiamo, que Attraversiamo. significa, Nossa, é no meu fantástico entendimento, sair de um continente para o outro, numa viagem de 36 dias ou 32 dias, numa máquina a vapor, É. no escuro, que muitas vezes, quando alguém falecia, era jogado no mar, e tem a água aqui ao redor, explicando que o E atravessamento eu não foi achei, fácil. extremamente sugestivo, e quem sou eu também para dar dica, né? Achei extremamente fantástico, assim, a água, tudo. Nossa, maravilhosa a garrafa. E agora você explicando, tem muito Tem muito. Faz a muito ver, sentido. tem muito Faz sentido. muito Eu sentido. colocaria Demais. esse gancho de Só que- É muito memória. legal isso. Só que esse é gancho muito legal. seria fantástico. E lógico, a gente acho. entende porque também o livro não tá pronto, né? Vai ficar pronto. Inclusive a gente deixa aí pro pessoal que tá assistindo. Fica E eu ligado. fiquei com muita vontade de ler o livro, sinceramente. Mas assim, um QR Code aqui com o negocinho lá, tipo, pá. Uma página onde... Uma Mas página a onde a pessoa gente, tem mas a acesso ao gente livro. tem uma, a gente tem Nossa. uma ideia agora do livro que eu vou até contar pra vocês, que eu acho importante. Mas só pra finalizar a história do vinho, foi assim, quando ele falou isso, ele falou, você tem que fazer um vinho, por causa da mensagem. E a gente vai fazer o Américo... O objetivo desse vinho sempre foi fazer, nunca foi comercial, sempre foi fazer com que o Américo finalizasse a viagem dele. Ele ficou perdido mais de 100 anos, foi uma história que ficou apagada. E se eu penso em um lado muito espiritual, é que eu nem tenho tanta certeza, né, se eu acredito nisso, para ser honesta, eu posso dizer que eu sinto que o Américo desejou essa história, porque, gente, vocês estão aqui na Itália, não é que a pessoa chega aqui e faz um vinho, né? Não funciona assim a regra natural das coisas. E não é que você vende um vinho. É muito difícil fazer um projeto emplacar. Tem tantos vinhos aqui. Tudo aconteceu sem dificuldade. A gente trabalhou muito, também não posso tirar o mérito, porque é, né, um trabalho nada glamouroso ali. A gente já tem o que a gente fica de horas, já fiquei horas colocando etiqueta em garrafa, carregando caixa pra cima e pra baixo. Você já me viu? Já. Aquele dia eu saí com a mão inchada daquele evento, com tendinite de abrir garrafa. Então, assim, foi muito trabalho, mas tudo aconteceu. Mas o Américo Então tá eu aí. acho que tem uma história. O Américo tá aí, entendeu? Isso aí. Que baita Eu acho história, que Patrícia. tem um desejo de chegar. E aí o Nicola me falou isso, eu chorei, ele chorou, eu liguei pra minha mãe, contei pra todo mundo, a gente contou pra um outro colega de uma cantina e chorou e começou a tocar América, América, América no piano. Que massa. Essa é uma E aí- história que nós devia ter contado aqui há tempo Show, e cara. nunca tinha contado. Show. E aí saiu a ideia do vinho Américo junto com o livro. Depois, tudo foi um pouquinho... teve uma participação muito importante do Renan
Contarelli. Um abraço pro Renan. Um abraço, Renan. Gente finíssima. Sim, teve uma grande participação do Renan, porque eu contei essa história pro Renan, ele gostou muito, e ele contou essa história pra Regina, que me convidou para fazer o lançamento do Festival de Cinema Brasileiro Internacional em Milão. Uau, caramba. Levando o vinho, porque a história o filme daquele ano era A Viagem de Pedro. Então tinha muito a ver com travessia, com imigração, tudo. E eu levei o vinho para fazer o lançamento do Festival Internacional Brasileiro. E dali tudo partiu. Porque as pessoas começaram a querer saber da história, começaram a pedir informação, e o vinho começaram é bom a pra saber. caramba. Obrigada. Então teve também a ideia do Nicola de fazer o vinho, toda a parte de a gente teve o apoio de alguns amigos importantes, não consigo lembrar, claro, não quero esquecer ninguém, mas a gente teve apoio de amigos importantes, a gente teve a honra de conseguir fazer esse vinho, porque é uma honra para mim, imensa, de conseguir fazer esse vinho em uma cantina histórica de Valdobbiadene, que é a Varaskin, e que também convido todo mundo para conhecer, porque uma cantina histórica é uma coisa muito importante. Tem tudo a ver com a história. Faz parte da nossa história, né? Esse vinho, ele é um vinho que fala de uma história. Ele é um vinho que homenageia a imigração, né? Então, no livro, nos trechos, eu até falo que é uma homenagem para os imigrantes daquela época e dessa época, porque eles foram e a gente está voltando. É verdade. Então, eles fizeram o caminho de ida para proporcionar a volta hoje, que a gente está em dificuldade lá. Então, hoje a gente pode voltar por causa deles, mas eles sofreram para ir para lá, que eles estavam em muita dificuldade aqui. Então, é uma história, é um ciclo, né? E é um vinho que tem uma história, fazia todo sentido fazer com uma cantina histórica. Então, isso é uma honra muito grande. Tem a parte do Nicola, que é toda a parte ligada ao vinho, que ele é um especialista, uma outra honra também poder contar com ele nesse projeto, porque não só ele teve a ideia, mas ele é um especialista em vinhos, e muito especificamente em bolletini, em vinho espumante também, então é uma pessoa que sabe exatamente, conhece tudo de Valdobbiadene, de toda a história do Prosecco, então é uma pessoa que agrega muito. Só para complementar, Patrícia, Valdobbiadene é como se fosse é uma região? Valdobbiadene é uma cidade. A gente tem as colinas, né, que o Prosecco ele é produzido naquela região, não só na cidade de Valdobbiadene. Então tem a região do Prosecco, que englobam algumas cidades. Era Moreniche? Não. Colline Moreniche? Não, acho que não. Então só tem aqueles vinhos cidades produzidos ali que podem ser chamados... perto de Treviso, na região do Prosecco? É em Treviso, é na província de Treviso. Esse vinho é produzido em Valdobbiadene, mas a região do Prosecco abrange algumas outras cidades ali ao redor. Não é só a cidade de Valdobbiadene. Tem a cantina Nardim, ali em Treviso, ali perto de Venezia, entre Treviso e Veneza, ali tem uma cantina. Ali é uma grande região vinícola, até Veneza, sim, Pádua, é uma grande região produtora. Mas o Prosecco tem uma região que englobam outras cidades também. E tem as colinas do Prosecco, né, que hoje é patrimônio da Unesco, que são as colinas daquela região, daquela área. E o vinho é produzido em Valdobbiadene. Valdobbiadene é um coração ali onde tudo começou, né? Na época tem uma história fortíssima de Valdobbiadene, mas eu vou ter que convidar vocês para irem lá conhecer. Mas na época que começaram a produzir, a plantar uva ali, era uma época que muitos italianos estavam indo embora da Itália, por causa da dificuldade daquele período. Então, alguns grandes proprietários de terra, um deles, dessa cantina que a gente produz o vinho hoje, ofereciam terra para quem decidisse ficar. Em troca, para não ir embora, porque estava todo mundo indo embora. Então, eles começaram a oferecer terra ali para quem queria ficar. Para que pudesse trabalhar e plantar, para começar a trabalhar produzir. E sobreviver e não ir embora. Então, os produtores, aquela região foi formada também em um período histórico muito difícil, onde as pessoas queriam escapar e quem ficou ali teve que se reerguer. E aí a continuidade desse projeto, que esse projeto tem vida própria,
Ele tem vida própria, eu só segui o caminho. A gente tinha sempre, né, a ideia, o livro ele era um livro só do Américo Siviero, por isso que ele atrasou. Porque ao longo do projeto a gente entendeu, por causa de uma pessoa, na verdade, que a gente encontrou e que falou, essa pessoa chorou muito quando eu contei a história, e essa pessoa me falou, essa história não é só sua, essa história é nossa. Esse projeto não é só seu, ele é nosso. E é uma das pessoas que ajudou muito esse projeto a crescer também. Porque todos nós aqui tivemos uma história de imigração, né? E a gente nem sempre consegue resgatar. E aí a gente fez uma pequena adaptação no livro. A gente vai contar 6 histórias. E a gente vai lançar uma caixa com 6 garrafas. Uau! Cada história e cada garrafa vai ter o nome de um nono. De alguém que foi. Nossa, mano. O primeiro é o Américo. Depois eu não posso contar ainda os outros. Mas tem uma coisa que até eu tive a ideia de falar agora pra vocês. Falta uma história que a gente não tem ainda. Então a gente pode deixar um pedido pro pessoal que tiver uma história e que quiser mandar. A gente vai contar 6 histórias. A gente vai contar 5 histórias de italianos que foram pro Brasil. Um é o Américo e depois outras 4 histórias. A gente já tem 3. E uma história a gente vai contar de um italiano que na mesma época decidiu ficar. Que legal. Então, a gente vai contar 5 histórias de 5 italianos que foram pro Brasil e de um que decidiu ficar. Mesmo com toda aquela miséria, mesmo com todas as dificuldades que também não era, tinha. não era difícil, não era difícil, não era fácil. Não era fácil ficar, porque era uma situação muito difícil. Você lembra, na época tinha aquela doença pelagra que atingia os italianos porque eles comiam só polenta. Só polenta. Então eles acabavam criando uma doença na pele. E eles faziam assim, eu lembro de uma vez eu fui num evento que tinha uma poesia, o cara declamava poesias em dialeto vêneto. E ele falou assim que na família dele, a poesia dizia, a mãe fazia uma panara de polenta de 4 ou 5 quilos, grande, e tinha uma renga atacada no canto da parede, que é um peixe seco, né? Um peixe defumado, um peixe passado no sal, né? Pendurado. E as crianças pegavam a fatia de polenta e ia lá, esfregavam na renga e comiam polenta. Pra pegar o sal do peixe. O sabor do peixe. Então aquele peixe ficava lá 3 meses, passava só o sal e comia polenta. E isso aí acabava gerando uma doença, né, nas pessoas. E foi esse período que as pessoas decidiram só com milho abandonar a própria pátria em busca da América. Essa América, ninguém sabia o que era, precisava ficar 30 dias no porão de uma máquina a vapor. E muita gente morria. Vender terras, vender tudo para poder chegar lá. Chegando lá não tinha nem terra, nem atrezo, nem fieno. Não tinha nada. Entendeu? E muitos foram para a situação de escravidão. Também. A minha família foi para uma situação bem difícil. Não é que chegou lá numa situação fácil, foi para uma situação de escravidão. Quando chegou de casamento forçado, era bem difícil. Mas a gente vai contar a história de um que ficou. De um que decidiu ficar. E esse um que decidiu ficar é o que ele fez e o que ele proporcionou pra gente que tá voltando hoje. Uau. Então a gente vai fazer um fechamento da história da então ida. Essa 6ª história vocês já têm? A gente já tem a 6ª, a gente falta uma história de um italiano que foi pro Brasil. Então a gente se propõe, né, a pedir pro pessoal. Realmente, né? Se vocês tiverem conhecimento de alguma história que seja inspiradora, que seja legal, interessante, que vocês, né, deixem aqui nos comentários e a gente, lógico, vai deixar à disposição então da Patrícia, se caso gostarem. Vamos pedir então pra Patrícia dizer o que ela mais gosta da Itália e o que ela menos gosta da Itália. Já chegando na finaleira. Essa dá pra pular? Eu ofereço uma garrafa. Dá pra dizer que o vinho é uma das coisas que você mais gosta, mas eu espero que você responda. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto da Itália, na verdade, é o elo que tem com a gente, com o Brasil. Ok. Porque tem um vínculo, tem uma relação. Quando eu falo, por exemplo, no Vêneto, para um vêneto, que a minha família é de origem vêneta, eu me sinto acolhida. Nós também. Ele muda. É um orgulho para nós dizer. Então, quando você começa a conversa, aliás, essa é uma dica. Começou a conversa, tem origem, fala, minha família. E já fala logo a região, porque se for da região que eles gostam, se maravilha. Na região de Bergamo, fala assim, meu é de Bergamo, bergamasco. E se o cara olha para você e fala, você é italiano? E tu diz, que às vezes é uma pergunta sotoitesa, né? Tipo assim, como é que fala?
Pra cutucar, né? Você é italiano? Tu diz anche. Anche. Aí ele fala também. Aí ele fala, como também? Aí tu ganha a conversa, né? É verdade, é bom, né? É bom falar isso. E Mas o que você menos a gosta? chave eu acho que tá nisso, porque eles têm uma grande... Quando eu cheguei na Itália, eu entendi muito da minha família. Eu tive essa mesma sensação também. E a gente resgata muitas coisas familiares quando a gente chega aqui. Tem um vínculo muito forte, tem uma identificação. Aquele modo de ser, aquele modo de responder as coisas, o jeito, Tem. Alguns nomes que você falava na tua casa. Alguns palavrões. A grandiosíssima cariola. Por que chamavam cariola na minha família e no mercado vendia carrinho de mão? Aí fui entender que cariola é italiano. Tem muita coisa. Cariola é italiano. Você entendeu? A nona Mas dizia eu acho- sempre também, soga, carrega. Carega é cadeira. O nono dizia, te tira indrio de li, tipo, sai daí, já vai pra lá. Sabe, Não coisas sabe, assim, coisas que a gente descobriu muito depois que a gente chegou bom, aqui, assim. sabe? Daí dá Depois que aquele, chegou aqui. dá aquele benesse, aquele Dá. bem-estar, né? Sim. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu me sinto parte de alguma coisa. Eu acho que quando você vai para um país que não tem nada a ver com você, também tem que entender, né? Eu me sinto aqui parte de alguma coisa. Show, cara. E quando você fala para eles mudam. Com certeza. E eu moro no Vêneto, minha Eles família é veem de você origem como- vêneta, então Eles veem você sim, como uma peça de um quebra-cabeça. de alguma coisa. E É. eles perguntam, se interessam. Então, essa é uma coisa que eu gosto, essa parte histórica, assim, essa relação é uma Que coisa que você eu não gosto. gosta. É aquele que tu não te agrada tanto. De empreender na Itália. Vou dar um gole aqui, ó. Peraí, vou dar um gole. Empreender na Itália, não. A minha resposta vai ser focada na parte profissional. Porque eu prefiro. O que eu menos gosto é a dificuldade imensa que a Itália impõe na economia e no empreendedorismo. Eu acho que... Eu vejo que a Itália tem infinitas coisas boas e eu ainda acho que a gente vive uma vida muito boa aqui por causa de tudo isso. Tem uma compensação, né? Porque no Brasil a gente não tem a qualidade de vida que tem aqui, mesmo com pouco dinheiro, mesmo no aperto. Você tá no perrengue, mas você anda meia hora, chega num lugar maravilhoso, come um sanduíche com uma mortadela maravilhosa, uma garrafa de vinho, você gastou 20 euros, a vida é possível. É seguro e tem É saúde e tem seguro, educação. tem saúde, tem educação. Você vai voltar pra casa sem ser assaltado. Isso muda a vida. Então, assim, no perrengue, a gente ainda, eu acho que vive uma vida muito melhor aqui. Uma qualidade muito superior. Mesmo no perrengue a gente Mesmo tá na no Europa. perrengue, a gente tá na Europa. Você entra no mercado, compra um vinho, mas o vinho é bom. O vinho vai ser bom. Mas tem cada F24 que faz passar vontade, né? Tem. Tipo, tem umas PEC, assim, da racha, agência né, delle Entrate, que às vezes Tem. vem do INPS, assim, com umas comunicação que você diz assim, nada a ver, Que eu tô fazendo cara, nada aqui? a ver, cara. Essa parte é muito, muito ruim. Eu vejo essa parte com muita crítica ainda. Porque eu acho que a Itália tá muito atrasada nesse sentido. Eu vejo a Itália, em muitos sentidos, com uma cabeça ainda muito patriarcal, muito, assim, como que se estivesse ignorando as mudanças, Como sabe? se o- Resistindo às mudanças. Se o assim. empreendedor não gerasse nada, né? Exato. Eu respeito muito a tradição e a cultura. Só que você não precisa se fechar para o mundo por causa da tradição e a cultura. Você pode respeitar Verdade. a tradição e a cultura e entender o mundo hoje e fazer melhor com aquilo. E eu vejo a Itália muito fechada na tradição e na cultura, em muitos sentidos. Da parte financeira, tem muitas coisas que precisam mudar. A Itália tem um estudo que 40% das mulheres não têm conta corrente sozinhas. Que absurdo, mano. Então, tem muitas coisas que, assim, ainda são muito fechadas. E tem um potencial enorme. Mas, no final, Eles precisam- essa parte faz as pessoas morrerem quando as pessoas poderiam crescer muito. Então, a pausa pranzo de 2h30. O mundo tá girando em outra velocidade hoje. E outra coisa que eu vejo que a Itália nesse ponto seria uma coisa positiva é que eles têm uma certa facilidade em mudar as leis. Porque, cara, Tem de também. acordo com tipo, cidadania, em vários âmbitos, assim,
todo mês é com uma lei diferente. Não, saiu outra lei, saiu uma outra lei, saiu uma lei. Quer dizer, se eles quiserem mudar, eles Tipo mudam agora. rápido, né? A crise é grande aqui, a crise não é pequena. A crise na Itália é muito grande. É que a Itália tem muito dinheiro, né? Teve Eles uma são grandes economizadores, né? É um povo que tem muita casa, que tem muito patrimônio. Muito patrimônio. Então eles têm sempre a conta cheia, então eles estão daquele jeito, sem ter problema, mas... A geração do pós-guerra fez muito dinheiro. E todos os artistas e gênios que a Itália teve também deixou muita herança. Só que a crise é muito grande. Eu acho que a crise aqui é muito pior do que a crise do Brasil. Porque no Brasil a gente nasceu na crise, então a gente sabe o que fazer com ela. O Brasil se vira, né? Aqui eu não vejo uma reação de enfrentamento e superação de crise. Eu vejo um declínio fortíssimo, onde os jovens que somam 2 mais 2 vão embora. Não querem ficar Os outros ficam aqui na casa do pai e da mãe. Ou fica aqui na casa do pai e da mãe, ou esperando morrer pai e mãe pra... Mas é verdade. Mas é Isso verdade. é forte, mas é verdade. Pô, você não encontra um jovem pra trabalhar? Não. O jovem ele quer estudar e se ele tiver que ganhar 500 euros, não, só se for ganhar 4 mil euros. Ou 4 mil euros, até eu abandono tudo e vou trabalhar. Até eu, né? Vamos lá. Bora. Eles querem... Show de bola. sabe? Só que isso não existe, é uma realidade paralela, porque foram criados no resultado de quem fez fortuna, mas pai não a mãe existe paga, mais. né? Pai e mãe paga. Então eu vejo um declínio muito, muito preocupante, mas eu não acho que eles veem assim, exatamente. Então de coisa que ela não gosta tem bastante. Tem bastante. É forte. tipo aquela história que o Bill Gates foi jantar com a filha dele e daí a filha dele deu tipo $100 de caixinha, de gorjeta. Aí a mulher passou por ele, tipo a garçonete passou por ele e ele deu tipo 10, assim. Daí a mulher 10, ela falou, sim, porque ela é a filha do Bill Gates e eu sou o cara que teve que construir eu tudo. Sou o Bill Gates. Meu pai não era Bill rico, Gates, eu tive que... Né, Verdade. É, isso aí. Show de bola. Então, para nós finalizar, Patrícia, uma dica então pro pessoal de casa. Aquele cara que tá lá no Brasil pensando em talvez mudar de vida, sair do Brasil e ir pra Itália, ou pensando em criar uma marca de vinho. Ou pensando em sair da dívida. Tem bastante. Sabe? Cara, tem gente na mesa aqui pensando também. Pensando em... bom, vocês pediram várias dicas, né? Calma. Pensando em sair da dívida, vir pro Brasil e vinho. Não, eu acho que... Pra quem tá pensando em sair do Brasil... Esse tá legal. Tá gravando. Deixa assim. Se tu clicar errado, Pra quem tá pensando em sair do Brasil e vir pra Itália, eu acho que é um pouco, pode ser repetitivo, mas eu acho que é muito bom falar com as pessoas pra entender realmente o que vai encontrar. Porque é muito diferente do Brasil. Tem uma questão cultural muito forte, tem uma questão fiscal muito forte. Oxi. E uma questão financeira muito forte. Então eu acho que o planejamento financeiro é extremamente importante. E não importa pouco dinheiro ou muito dinheiro, importa se planejar para entender o que você vai encontrar pela frente. Eu acho que se você tem vontade de trabalhar, pelo menos da região que eu moro, porque também tem isso, precisa entender muito bem a região da Itália, porque as regiões são países completamente diferentes. Da região que eu moro, se você aceita qualquer trabalho, não falta trabalho, mas é qualquer. Não dá para escolher. É muito difícil você vir para a Itália ou para qualquer outro país e recomeçar do mesmo nível que você saiu do Brasil. Você vai ter que dar 1000 passos atrás. Então a humildade, né, entra ali logo no primeiro momento. Mas eu acho que entender a região, eu não vejo que falta emprego, só que eu acho que a gente tem que saber que não dá para escolher. Então tem que estar disposto a isso. Teve uma dica a dica foi do Wesley, cabeleireiro Wesley de Mantova. Ele falou que tem que estar aqui aberto pro novo. Tem. Novo, tem começado do tem que zero. se adaptar. É isso aí. E aberto pro novo eu gosto de uma palavra que é assistir o que está acontecendo. Assistir o que está acontecendo à sua volta. Prestar atenção no que está acontecendo.
e agarrar as oportunidades. Porque às vezes a gente fica preocupado em criar, e tem gente batendo com oportunidade, mas você não vê. Nossa, isso é verdade. Como eu tinha uma mente fechada, quero ir pra França trabalhar no banco. Se eu tivesse ali, eu tava até hoje quebradona ali, ó. Quebradaça, eu quero ir pra França trabalhar no banco. Ou trabalhando 15 horas por dia, com não depressão. Infeliz. Infeliz, numa carreira... Falando francês, comendo baguete. Bom, essa parte é bem boa. Essa parte é bem boa. Mas assim, numa carreira corporativa que eu já não era mais feliz na carreira corporativa. Então, você precisa assistir a vida. Assistir o que a vida está te oferecendo e se adaptar, porque num primeiro momento pode ser que não seja o seu sonho, mas depois você vai aos poucos adaptando e mudando de acordo com cada oportunidade, né? Não ficar só... Que resenha aí, Marcão? Caramba, cara, um dos episódios que eu mais conversei... que eu mais ouviu. Porque que eu mais ouvi. Eu ouvi bastante. Ouvi bastante, eu falei um pouquinho, mas eu acho que demasiadamente. Eu lembro do que eu falei na primeira garrafa. Depois... Beleza, então. Éder, manda teu recado aí, então. Pessoal, se vocês ainda não deixaram um like nesse vídeo, deixa o like, compartilha com o pessoal que tá aí na tua lista de amigos e também deixa ali no botãozinho inscrever-se sua contribuição com o podcast A Vida Lá Fora. Beleza, manda o vídeo lá, o link lá pro teu obrigado à convidada também pela disponibilidade e todo o papo. Manda o link lá pro teu grupo da família pra criar um pouco de contenda, né? De briga e incomodação. Aquele primo que quer vir pra Itália, tu fala pra ele, não vai pra Itália antes de assistir todos os episódios do podcast, segue o canal. Beleza, então. Patrícia, eu quero agradecer de coração. Obrigada. Quero agradecer a disponibilidade tua, do Thiago, as garrafas de vinho, que eu sei que tem mais umas lá de presente. Bom pra cacete. E porque o papo rolou, foi realmente uma história... eu me emocionei com a história do Américo Silveira. Muito massa. Foi show de bola e, né, já tô ansioso também pra, né, a hora que sair esse livro aí, dar um toque pra nós que... Sim. Que a gente faz a apresentação dele aqui. Sim, com certeza. Beleza, então? Obrigada pelo convite. Foi muito massa. Foi bem legal ficar aqui com vocês papeando. E a gente vai ainda degustar algumas garrafas. Opa, claro. A gente pode fazer um brinde, né? Mas tem gente que já bebeu sem tudo. Dúvida. Eu tenho ainda um pouquinho. Eu tenho umas 2 gotas aqui. Atende um pouquinho ali. Por isso que você não lembra o que você falou. Um zerinho. Eu sou muito feliz hoje. Muito obrigado a todos. Viva, gente. Obrigada. A saúde nossa e a de quem tá em casa. Beleza, esse aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Beijão no coração, até o próximo. Tamo junto, valeu. Valeu. No banheiro, né?